Então, a gente começamos mais esse evento do Conexão FAEX. Então, FAEX, para quem não conhece, é o nosso programa de relacionamento com os ex-alunos. A gente tem uma série de atividades, além do Conexão FAEX, que é uma série de palestras. A gente tem programa de mentoring, comunidades de prática nas várias áreas. Hoje a gente tem comunidade de empreendedorismo. Hoje está começando também, hoje mesmo, no outro prédio, uma de direito. E ano que vem a gente vai ter uma de marketing também. E o FAEX, né, que eu quero dizer para vocês, que ele é aberto à sugestão de vocês, ex-alunos. Então, o que vocês tiverem de ideia para trazer para a gente gostaria da colaboração de vocês. E é um prazer, então, a gente trazer aqui o Fernando, né, que foi nosso aluno, é um FAEX também, né, para falar sobre o tema de neurovendas, né, tão atual no mercado. E essa procura até imensa, né, que fez com que a gente mudasse aqui para o Teatro Bom Jesus, né? Nos surpreendeu. No FAEX, a palestra que mais teve audiência, procura e inscrição. Realmente. Deixa eu apresentar, então, para vocês o Fernando. O Fernando de Chiara é um profissional com mais de 20 anos de experiência em marketing, vendas e gestão em empresas de diversos segmentos de mercado. Diretor de Neurobusiness na Neurônio Web, pós-graduado em marketing e graduado em administração de empresas com especialização em marketing pela FAI Centro Universitário. Possui especialização em neuromarketing, Chief Brain Officer, Brain Model Canvas, Neurostorytelling pela IP2 Neurobusiness e especialização em vendas corporativas e Professional Sales Skills pela TV Global International. Professor do ISAE-FGV, Fundação Getúlio Vargas, em Curitiba, Unicemp e Sebrae desde 2015. Sua capacidade de resolver problemas e sua paixão por inovação fazem dele um excelente profissional na vanguarda do neuromarketing brasileiro, com cases de sucesso em empresas por todo o Brasil. Ok? A gente vai passar a palavra, então, para o Fernando. No final, a gente pretende passar o microfone para perguntas, tá? Obrigado, professora. Boa noite, pessoal. Muito legal ter vocês todos aqui. Fico imensamente feliz com o quórum, com o número de inscrições. Isso corrobora com aquilo que eu venho procurando há bastante tempo, né? Quando eu procurei a neurociência para me ajudar a resolver problemas, eu fui porque trabalhei muitos anos em agências de propaganda, trabalhei muitos anos na área comercial, são 23 anos já de área comercial, mas era muito difícil eu conseguir resolver problemas dos meus clientes e principalmente dos meus gestores quando eles me colocavam alguma meta. A gente faz meta baseado em coisas que são não tão relevantes quando você analisa o processo do ano passado para esse ano. Veja como muda de um ano para o outro. E aí você tem a base do ano passado para essa base. A gente não consegue entender por que a gente não consegue bater meta. E eu fui procurar na neurociência, especialmente quando eu estava trabalhando em agência de propaganda, por que as empresas dedicavam milhões de reais em propaganda e comunicação e as agências não conseguem oferecer de verdade um resultado. O neuromarketing me ajudou muito a entender isso, porque, por incrível que pareça, pessoal, como a gente vai falar aqui, 95%, 85% a 95% de todas as decisões que vocês tomam são inconscientes. E a gente argumenta, comunica e fala para as pessoas tentando ativar o racional delas. E não é o racional, não é o consciente, é o inconsciente. Tudo que eu vou falar para vocês aqui é base de estudo de universidades internacionais, algumas já nacionais, mas de verdade, pessoal, academicamente isso vai chegar no mercado daqui 5 anos. Então vocês vão estar tendo acesso a um conteúdo bastante inovador, realmente inovador, e a gente vai quebrar alguns paradigmas, né? E essa é a melhor parte, porque a gente vem fazendo muita coisa até então, mas talvez não do jeito tão correto quanto a neurociência explica para a gente. Isso aconteceu porque nos últimos 5 anos a gente conseguiu estudar mais o nosso cérebro e, consequentemente, a nossa mente, que é o resultado cognitivo desse órgão fisiológico chamado cérebro, mais do que durante toda a nossa existência. Ou seja, nos últimos 5 anos a gente aprendeu mais sobre o cérebro e suas respostas do que em toda a nossa existência. Isso não só porque houve um interesse, mas sim porque hoje existem equipamentos, vou mostrar alguns para vocês, que ajudam a gente a entender o momento de tomada de decisão. E a neurovenda trabalha exatamente nesse momento, tentando ajudar o seu cliente a tomar decisões melhores. Veja, ganhar dinheiro de maneira honesta nesse país não é crime. Então, quando a gente faz um trabalho bem feito e tem um resultado positivo sobre isso, sensacional. E é isso que eu vou tentar ajudar vocês aqui. Quando vocês forem embora, de verdade, você já amanhã cedo tem tarefa para fazer no seu negócio e avaliar se você está fazendo as coisas do jeito correto e tomar a decisão de mudar para fazer o jeito mais correto possível, beleza? Então nós vamos falar de neurovendas, né?
Neurovendas é a junção de neurociência com algumas estratégias ou neuroestratégias, com vieses do neuromarketing, e isso é fundamental, porque quando a gente fala de vendas e fala de marketing, não tem como desvencilhar. Quando você trabalha na área de vendas, o pessoal de marketing acha que quem trabalha com vendas é um bando de viajante que fica em hotel caro, almoça em restaurante chique, viaja de avião, enquanto quando você é de vendas, você acha que o pessoal do marketing é uma galera que fica viajando, não entrega o que você quer, não sabe o que o cliente deseja. Há isso nas empresas insistentemente, e a gente precisa mudar isso urgentemente. Marketing e vendas não tem como não trabalhar juntos. E quando a gente olha que o objetivo é o mesmo, a gente consegue resultados bem bacanas. Eu encaro o marketing, aqui no caso o neuromarketing, como se fosse a força aérea, que entrasse no campo de batalha antes da gente, que somos os artilheiros, e fosse minando as forças do nosso inimigo, que no caso é a concorrência, e preparando o nosso cliente para nos receber quando a gente chegasse até ele. Então facilita o trabalho de vendas. Se você não está conseguindo vender tanto quanto você gostaria, talvez a chave esteja no marketing. Vale a pena você avaliar e a gente vai falar disso aqui. Beleza? Eu tenho essa frase do professor Lion Watson, que é um antropólogo da revista Supernature, que diz que se o cérebro fosse tão simples que pudéssemos entendê-lo, então ele seria tão simples que nós não poderíamos entendê-lo. E isso é sensacional, porque a gente entende que o cérebro tem algumas questões muito simplificadas, mas quando você entra mais a fundo, ele é bastante complicado. E nós não temos ainda a cognição e a inteligência necessária para entender ele todo. Mas só pelo que a gente já entendeu, e é bastante coisa, nossa senhora, gente, dá para fazer muita coisa diferente do que o que a gente tem feito até agora. Beleza? Bom, meu nome é Fernando de Chiara, a professora me apresentou, mas Fernando tem um monte de Fernando. De Chiara tem só eu. E o pessoal me chama de Chiara por quê? Né? Eu conto essa história, é rápida, mas eu sou o primeiro filho de uma família de italianos. Meu pai e minha mãe vieram para o Brasil. Meu pai tinha 11 anos e minha mãe fez 1 ano no navio, vindo para cá. E eles vieram dessa cidade horrorosa aqui, ó. Minha família é dessa cidade horrível, chamada Palermo, no sul da Itália, na ilha da Sicília. Então nós somos sicilianos. É por isso que eu sou desse jeito. Tem esse negócio aqui que eu não consigo entender muito bem. Essa falta aqui em cima que eu também não consigo aceitar. Mas, enfim, lá o pessoal é mais ou menos assim, e a gente acaba tendo essas características. Mas Palermo é uma cidade muito legal. Minha família é uma família antiga. Antigamente, pessoal, não tinha assim, rua 13 de maio, número 123. Avenida Benjamin Constant, 456. Quando você queria fazer negócio com alguém que morava em algum outro lugar que não fosse o seu, era lá. Mas onde lá? Como é que você chegava até as pessoas há 500, 600, 700, 800 anos atrás, quando essas pessoas não estavam na cidade? E a minha família tinha uma fazendinha fora da cidade de Palermo. Era lá na região de Palermo, mas era fora. Então, nesse momento, os italianos e os europeus, de maneira geral, eram conhecidos pelo que eles plantavam, pelo que eles colhiam, pelo que eles produziam, pelo que eles criavam. E a minha família plantava laranjas, mas nós éramos e somos ainda muito devotos de Santa Clara, que é essa senhora aqui, que é a santa das pessoas belas. Deu para entender, né? Santa Clara, que em italiano é Santa Chiara. E como nós éramos devotos, meus bisdonos, eles construíram uma igrejinha bem pequena lá na Itália, na nossa fazenda, num lugar lá. E quando as pessoas queriam ir até nós para comprar laranja ou para entregar um produto que meu nono tinha comprado, meu bisnono tinha comprado, eles falavam, vamos lá nos de Chiara, né? Que naquela época era quello di Santa Chiara. Então, aqueles de Santa Clara. Era a nossa referência. Tinham outras famílias que acreditavam em outros santos e assim as coisas vinham se desenvolvendo, mas nós ficamos conhecidos. Quando a gente veio para o Brasil, por uma questão normativa de imigração no Brasil, tirou o Santa. Então, nós ficamos só de Chiara. Então, pessoal, eu sou dessa região, né? Primeiro brasileiro, Sicília, Santa Clara, que aqui é Santa Chiara, por isso meu nome é de Chiara. Mas por que eu conto essa história no começo da palestra, né? Qual é o motivo de eu contar essa história? É que mesmo que vocês não tenham ido até a Itália, vocês têm referências de lá. E quando eu comecei a falar da Itália, e eu não fui muito detalhista porque a gente tem pouco tempo, mas eu tenho certeza que você foi para lá. Quando eu falei da igrejinha na fazenda da minha família, você imaginou uma igrejinha pequenininha, talvez meio já velha, numa montanha verde, com um gramado lindo. As pessoas começam a imaginar. E quando eu conto essa história e você vai até lá, e eu tenho certeza que você foi, gera engajamento imediato. Então, até o final da palestra, vocês ainda vão lembrar do de Chiara, de Santa Clara, de Palermo, da Itália. Isso é branding. Eu estou vendendo para vocês a minha marca, o meu de Chiara, o meu branding. E branding é uma coisa que a gente tem que fazer a vida toda. Porque marca funciona. Então, invista na sua marca. A gente faz teste cego com refrigerante conhecido como Coca-Cola e Pepsi. E com um eletroencefalograma a gente analisa
o núcleo basal de envolvimento e engajamento no cérebro das pessoas. Se a pessoa toma um copo de Coca-Cola sem saber que é Coca-Cola, sem saber se é Pepsi, é incrível, mas o núcleo dela fica linear. Não há nenhum tipo de envolvimento. Quando a gente tira o papel alumínio e mostra a Coca-Cola, a cabeça faz assim, ó. Pum, 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 pum. Só porque viu o negócio escrito Coca-Cola, gente. Dá para acreditar? Então o cérebro responde bem a marcas. Por isso que você tem que fazer branding. Por isso que tem que investir na sua marca. Contar a história da sua marca. E sempre conte histórias legais. Veja, essa história é tão verdadeira que nós temos aqui, ó, Piazza di Santa Chiara, na Via de Santa Chiara. Está lá, é grande, é verdade, não é mentira essa história, ela é verdadeira. A minha família é de lá, nós somos devotos de Santa Clara. E as histórias, quando são positivas, você tem que contar. Você tem que ter a habilidade de contar, porque isso gera engajamento. E a primeira lição de neurovendas que eu faço a vocês, para que vocês tragam engajamento para as suas empresas, para os seus serviços, para os seus produtos, é contem histórias. Se o seu público for feminino, aí você tem que contar muita história, porque as mulheres adoram ouvir histórias. Isso é biológico. Nós vamos falar disso aqui. Beleza? Vamos lá. Bom, eu começo falando do Zemote, ou Zemote, né? O Zemote. Quem aqui já ouviu falar de Zemote? Quem já ouviu falar? Ergue o braço para eu poder ver. Legal, vocês veem que interessante, né? O Google divulgou isso há mais de 5 anos atrás. E esse conhecimento é livre. Você entra lá, Google, depois da aula, tá, gente? Depois da palestra. google.com.br/Zemote, você vai poder baixar, inclusive, o e-book deles, que é sensacional. Mas o que é isso, né? O Google entendeu que mudou o jeito de fazer negócio no mundo, né? Hoje, para você fazer compra de qualquer coisa, e qualquer coisa mesmo, você vai procurar no Google essa informação. Antes, como que era, né? Antes a gente perguntava lá para a dona Matilde da rua, onde é que comprava o tênis que a professora mandava, onde é que comprava o livro. Hoje mudou. Hoje a gente está muito mais focado nas redes sociais e muito mais engajado por aqui do que por lá. Gente, se mudou o jeito de fazer negócio, a gente tem que mudar o jeito de comunicar para as pessoas. E aí o Google trouxe os 4 passos do novo modelo mental. Isso aqui, rapidamente, é o seguinte. A gente tem um estímulo de compra. E esse estímulo de compra ele pode ser provocado ou não. As pessoas têm necessidades também. Mas quando ela tem uma necessidade, ela busca uma resposta. E como é que nós ajudamos? E aí o fato é isso mesmo. O neurovendedor, ele ajuda o cliente a encontrá-lo. Porque é muito difícil. Só para vocês terem uma ideia, são 11 milhões de bits por segundo que você recebe de informação. Eu vou falar de novo. Você recebe por segundo de informação 11 milhões de bits por segundo. Se está frio, se está calor, se você está sentado, se você não está sentado, se está respirando, seu coração está batendo, seu fígado funcionando, seu intestino. É muita informação. E isso dá para medir em bits de verdade. Só que nós só processamos conscientemente 40 bits por segundo. 11 milhões você recebe, 40 você percebe. Veja, está frio? Sim ou não? Não está frio. Mas você não estava pensando nisso até eu perguntar. Então você estava com frio ou com calor. Se você começar a sentir muito frio, teu corpo vai te avisar. Mas até ele te avisar, ele está sentindo, está monitorando, mas não está te avisando. A mesma coisa acontece no mercado. Qual é o nível de informações que a gente recebe ao longo do dia? Pessoal, um estudo científico de Harvard, super recente, disse que nossos filhos, aí, eu tenho 2 filhos, o Enzo e o Luigi, um tem 11 e um tem 7 anos, mas o Luigi, que tem 7 anos, ele recebe, ao longo de um dia da vida dele, o Luigi, com 7 anos, recebe ao longo de um dia da vida dele mais informação do que o imperador romano recebia durante a vida toda dele. E o imperador romano era o cara mais top daquela situação. Vocês fazem ideia como está difícil a gente entender as coisas? O nosso cérebro ele é muito antigo. Então o vendedor tem que facilitar mesmo a tomada de decisão para que o seu cliente compre de você. E isso acontece como? A primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é cuidar da nossa visibilidade na internet. Afinal de contas, é no Google que as pessoas vão procurar o nosso trabalho, o nosso produto. Quando o Google dá uma resposta, eu fiz esse trabalho, eu pesquisei lá, onde comer em Curitiba? Vieram 720 mil respostas. Claro que tem algumas que são repetidas, mas vieram 720 mil respostas. Ergue o braço aqui, quem é que vai na página 10? 9, 6, 4. Você vai na 6? Parabéns, hein? Deus te abençoe. 5, 4, 3, 2. Nossa, gente. 1. Quem vai só na 1? Se você só vai na página 1, por que você acha que seu cliente vai na 34, que é onde você está hoje? Né? Então você não está facilitando a vida do seu cliente em te encontrar. A hora que você começa a fazer um trabalho nesse sentido, começa a facilitar a vida do seu cliente. Pelo menos a nossa amiga lá vai na página 6, então vai até lá. Pelo menos você pega um aqui de 200 pessoas, mais ou menos, que a gente está aqui agora.
Então é muito importante para vocês poderem entender que facilitar o acesso do seu cliente à sua informação é fundamental hoje. E o nosso cliente está no Google, está buscando informação lá. Então, gente, se você não tem dinheiro, existem uma série de ferramentas, cursos online, coisa que se você se dedicar 20 minutos do seu dia para aprender alguma coisa sobre isso, você aprende e você melhora muito. Claro que você não chega no ideal, mas como você vai melhorar muito, você vai ganhar mais dinheiro, você vai poder contratar gente competente para te fazer o processo ideal. Além do Google, as pessoas também estão nas redes sociais. E a rede social é fundamental para te dar reverberação comercial. Ou seja, você aparecer várias vezes para as pessoas. Repetição é uma coisa muito importante. Então veja, se você não tiver de maneira adequada nas redes sociais... E gente, quando eu falo estar de maneira adequada nas redes sociais, não é, seu último post da sua fanpage não pode estar lá em 2014, não. Tem que estar ontem, hoje. Se eu entrei mais tarde, hoje mesmo já tem que ter post. As pessoas anseiam por informações sobre você. E você só vai ter relevância social para as pessoas se você fizer um trabalho importante nas redes sociais. Ah, de Chiara, mas não dá tempo, eu faço muita coisa. Tá bom, eu vou aceitar isso. Mas esse muita coisa tem que compreender. Você organizar a sua organização para vender mais. E isso aqui é fundamental para que você possa fazer isso. E, gente, quando eu digo isso, é porque realmente é onde as pessoas estão. Eu vou mostrar para vocês quem que é o consumidor 3.0 e vocês todos vão se identificar. Está no Facebook de maneira adequada, está no Instagram, que hoje é uma rede que está crescendo demais, inclusive os posts impulsionados no Instagram estão dando muito mais resultado do que os do Facebook. Está no Twitter, que é uma rede social que está crescendo bastante agora, ajuda muito você a ser melhor encontrado. O legal é assim, que quando você está bem posicionado nas redes sociais, o Google, ele valida muito melhor a sua informação e ele oferece melhores informações para as pessoas. O Google, pessoal, tem 100 e poucas características, 147, se não me engano. Características de validação para que você esteja na primeira página. Uma das primeiras é que o seu site tem que ser responsivo. Vocês sabem o que é um site responsivo? Então eu vou ajudar vocês. Um site responsivo é um site que abre no celular das pessoas ou no tablet da mesma maneira que abre no seu computador. Se o seu site for aquele site de 1987, joga no lixo. É melhor você deletar ele do que você ter ele lá. Porque o Google quer oferecer para o usuário uma experiência saudável quando procura uma informação. Então, se o seu site não é responsivo, você pode investir milhões em AdWords, comprar várias palavras, fazer campanha, e você não vai aparecer. Então, hoje, quando você, depois que acabar a aula, tá, gente? Não fica checando se o seu site abre no seu celular aí agora. Mas depois da aula, vocês vão chegar em casa, abrir no seu computador e do lado você abre no seu celular e veja se o seu site está igualzinho. Se ele tiver, show. Se já foi feito em plataformas inovadoras, já está tudo bem. Agora, você tem que entender que pode não estar. E a primeira característica, essa é a primeira característica. Pessoal, quem não sabe e quem não tem grana para investir em site, o Wix você faz de graça. E já tem HTML5 lá. Se tem um e-commerce, você pode jogar no e-commerce, que você consegue fazer rapidamente em vários templates. É de graça, basta que você decida fazer. Então veja, isso é muito importante. Uma questão outra importante para quem trabalha com internet. O servidor onde você está hospedando o seu site é muito importante. A local web é um serviço ótimo, mas tem muito site de pornografia lá. E o Google, quando entende que você está no servidor que não é saudável para o business, ele tira. Porque vai que é seu filho de 14 anos que está procurando uma informação para trabalho de escola jacaré e puxa uma informação sacanagem lá. O Google não quer que seu filho tenha essa experiência, porque ele acha que você vai achar ruim com ele. Então ele valida também o servidor onde você está. Então assim, são 147 características importantes. Quem sabe disso? É o SEO. O SEO, o teu auxiliar para ajudar você a ter melhor reverberação na internet, pode te ajudar muito com isso. E, de novo, nosso trabalho enquanto neurovendedor começa por facilitar o acesso. Se for difícil, ele vai para o concorrente. E sabe quanto tempo ele leva para ir do seu site ruim e mal encontrável para um site bom e bem encontrado? Menos de um segundo. E eu falo o número para vocês. Ele leva 33 milissegundos. Nós medimos isso em neurociência. A gente sabe o tempo. O legal é que ele toma essa decisão em 33 milissegundos e inconscientemente. É automático, ele nem pensa nisso. Só depois de 2,5 segundos, até 5 segundos, é que ele toma ciência da ação que ele fez. Olha isso, gente. Nós temos que trabalhar de maneira inconsciente com o nosso cliente. 95% das tomadas de decisões das pessoas, inclusive dessas que vocês estão tomando agora, para acreditar ou não nisso que eu estou dizendo, é muito rápido. O nível de consciência que você está tendo agora da tomada de decisão que seu cérebro teve, passou 2,5 segundos, é o número. Então é muito importante que você tenha essas questões bem resolvidas. Então, além disso, quem aqui, por exemplo, nunca foi configurar um celular
no YouTube, foi lá no YouTube um vídeo no celular, ou foi ver um produto, ou foi quando foi alugar um quarto de hotel, ou foi ver algum vídeo do hotel. Os vídeos são fundamentais para você ter bastante apropriação do seu conteúdo. E aí você tem um processo de link building, onde as pessoas veem o seu vídeo no YouTube e vão para o seu site, ou ao contrário. Isso é importante para o Google também, ele valida essas questões. Então, crie vídeos mesmo, não precisa ser nada. Hoje, pessoal, qualquer celular você consegue fazer uma boa qualificação em vídeo. E os reviews, aqui sim vale a pena a gente parar um pouquinho e falar melhor sobre isso. Reviews são depoimentos. Depoimentos. Pessoal, quem compra na Amazon? Eu compro. Quem compra no AliExpress? Tem gente que compra, mas não levanta o braço, né? É muito legal quando chega aquele envelopinho laranjado em casa, vai. Você não sabe o que tem dentro. Mas quando você compra na Amazon ou no AliExpress, você compra quando tem um produto lá com 2 estrelas? 3? 4? 5? A gente só compra com 5 estrelas. Se você só compra com 5 estrelas mediante os depoimentos que as pessoas estão colocando sobre o produto lá, você acha que o seu cliente, quando procurar informações online sobre você, vão comprar se você tiver 3 estrelas? 2 estrelas? Ou se tiver comentários negativos sobre você? Ah, mas isso é incontrolável. Calma, não fica nervoso que a gente vai ajudar vocês. Como que a gente pode descobrir, e você pode descobrir, o que estão falando de você nesse exato momento? Pensa aí no seu nome e seu sobrenome, um tal de Fernando de Chiara. Tem como eu saber exatamente agora o que estão falando de mim em qualquer lugar na internet? Sim ou não? A gente não sabe. Tá bom, eu vou ajudar de novo. O Google tem um serviço chamado Alert. O que é o Alert? Alert, escreve com alerta sem o A no final. Google Alert. O Google Alert é um serviço que o Google faz, de graça, não te cobra nada. Você só precisa ter um Gmail. Então você vai lá depois da aula, quando chegar em casa, depois de verificar se o seu site é responsivo, depois de verificar se você está hospedado no servidor legal, você vai entrar no google.com.br/alert. E nesse alert você vai escrever termos que são interessantes para você. Por exemplo, eu falo sobre neurovendas. Eu falo sobre neuromarketing, eu falo sobre neurociência, o meu nome é Fernando de Chiara. Então eu coloco todos esses termos que me interessam no Google. E o Google me pergunta assim, Fernando, de quanto em quanto tempo você quer saber alguma coisa sobre essas palavras? Ah, Google, eu quero saber a cada vez, uma vez por semana, senão a gente fica louco porque é muita coisa. Foi assim, pessoal, que eu descobri que tem um Fernando de Chiara na Argentina, que trabalha na Xerox. E eu não sabia. O cara é homônimo meu, eu achei que eu era o único, né? Mas tem um Fernando de Chiara, por isso que meu nome é de Chiara, eu estou no Brasil, lá em Argentina. Deixa ele lá. Assim que funciona. Então, você coloca termos inerentes ao seu negócio. Ah, eu vendo carro. Que marca? Carro novo? Carro antigo? Que marca que você é melhor? Qual que você gosta mais de vender? O que as pessoas estão falando do nome da sua empresa? Você vai lá e coloca e você pede para o Google te informar. O legal disso é que se alguém fizer uma detratação online sobre você ou falar mal do seu serviço, você fica sabendo. Ninguém precisa pagar caro para poder fazer esse serviço. E aí você vai lá e você responde às pessoas. Às vezes é mentira, eu sei que é. Mas você, quando tiver isso acontecendo, tem jeito de resolver. Responde às pessoas, tenta buscar informações importantes, porque as pessoas vão olhar, vocês olham, o seu cliente também olha. Então, pessoal, nós temos que ter tudo isso. Esse aqui é o primeiro momento da verdade, ou seja, é o momento zero da verdade quando a gente procura um produto para comprar. E aí aqui entra o first moment of the truth, né, que é o primeiro momento da verdade. Para quem vende online, esse momento é diferente do segundo momento da verdade, onde a pessoa consome o seu produto. A Amazon, pessoal, foi a segunda empresa moderna que agora passou $1 trilhão em valuation, certo? A Apple foi a primeira e a Amazon veio depois. Vocês ouviram muito menos da Amazon do que da Apple, certo? Por isso que é muito importante vocês serem os primeiros. Eu sempre pergunto para o pessoal, quem é o primeiro cara que voa de avião no mundo? Santos Dumont. Se alguém falar irmãos Wright aqui, vai brigar comigo, hein? Sou brasileiro, pô. Foi o Santos Dumont. Agora diz para mim, quem foi mais rápido, mais longe e com menos combustível? Pô, o cara é importante também, mas ninguém sabe. O primeiro a gente lembra, o melhor nem sempre a gente lembra. E isso porque tem relevância emocional. Pô, o primeiro. Então, a primeira empresa que virou $1 trilhão, a Apple. A segunda foi a Amazon. O que eu quero falar da Amazon aqui para vocês? Pessoal, a Amazon, quando você compra um livro online, ela te manda já no seu e-mail, ou até mesmo no seu usuário da loja, 20 páginas do livro para você ir lendo enquanto você não chega o livro oficial. Você pode ler online 20 páginas, 30 páginas do livro. Ela dá uma antecipação para você poder... Você já não comprou o livro? Já não pagou no seu cartão de crédito? Que diferença faz para ela? Nenhuma, mas para você faz muita. A gente precisa que o primeiro momento do contato aconteça de maneira mais suave. Então você tem que entregar realmente alguma coisa para o seu cliente quando é online. Nem que seja
um pedido, nem que seja uma consolidação do frete que está indo. O Mercado Livre, por exemplo, quem compra no Mercado Livre, às vezes compra um produto que demora uma semana para chegar. O que o Mercado Livre faz? Ele te manda todo dia um e-mail dizendo para você, foi embarcado, o vendedor emitiu a etiqueta, colocou no correio, já está indo. Isso é uma maneira dele fazer uma entrega para você, para gerir a sua expectativa e dizer que vai chegar no dia esperado. E quando chegar no dia esperado, tem que entregar. O produto do serviço tem que atender a demanda que o cliente buscou. Isso é fundamental. Não só porque você vendeu, mas é porque você precisa revender. Vender uma vez é muito fácil, mas vender de novo, você ter recorrência nessa venda, é mais difícil você não entregar. Então é muito importante que você entregue. Veja, o ponto da virada, né? O ponto da virada aconteceu, é um livro chamado The Tipping Point. O ponto da virada é um livro chamado The Tipping Point, que em português é O Ponto da Virada, do professor Malcolm Gladwell. Quem já leu esse livro? Sensacional, hein? Livrão. Dá para ler em 2 dias, 3 dias, vai. É importante porque ele mostra como mudou o jeito de fazer negócio no mundo. Gente, mudou de verdade. Antigamente, para a gente ganhar dinheiro e para fazer negócio, vocês vão lembrar, bastava que você tivesse propaganda, seja na Globo, na Record, no SBT, né? Não tem problema. Mas você tendo essa comunicação e você tendo um produto com a embalagem ok, que está no ponto de venda, o que acontecia? Você analisava preço. O preço, normalmente, dos produtos era o mesmo, variava muito pouco. A comoditização de preço daquilo que você busca normalmente acontece, a menos que você esteja no mercado muito disputado. Mas aqui, muito desenvolvido. Aqui, normalmente você vai comprar uma geladeira. Bom, vou comprar uma geladeira, então eu vou lá, porque vi a propaganda da Brastemp, e isso não é uma Brastemp, lembra da propaganda? Depois, na Casas Bahia tem, a embalagem não me importa, tem que estar bem protegida, o preço é normalmente o mesmo preço de qualquer geladeira, eu comprava e consumia a geladeira. Hoje, gente, para você comprar, olha só, aqui a venda é uma consequência. No novo modelo mental, a venda é uma hipótese. Olha que diferença. Hoje, para as pessoas pensarem em comprar alguma coisa de você, seja o que for, elas têm que ter empatia pela sua empresa, pela sua marca e pelo seu produto. E também pelos valores que a sua empresa representa. Portanto, deixe claro para as pessoas os valores que a sua empresa representa. Depois, além de empatia, você tem que ter paixão, a pessoa tem que ter paixão por você. Empatia é você se colocar no lugar do seu cliente, ou seja, sai da sua cadeira aí de vendedor, sai da sua cadeira de fabricante, de prestador de serviço, senta na cadeira do seu cliente e busca o seu serviço e vê se você acha. Então, empatia é você se colocar no lugar do cliente, ou seja, o cliente tem que ter empatia por você, ele tem que se colocar no seu lugar e entender que, para despertar paixão, você precisa se relacionar com o seu cliente. Para se relacionar, ele tem que estar engajado. E para ele engajar, promoções direcionadas a ele. Daí você vai conhecer o seu cliente através da empatia. Conhecendo o seu cliente através da empatia, ele vai ter paixão pelo seu produto. Ele tem que ter paixão. Para ter paixão e essa paixão resistir, relacionamento. Paixão não dura se você não se relacionar sempre com as pessoas. E para que haja relacionamento, ele tem que estar engajado com a sua rede. Se ele estiver engajado, você tem que saber quem ele é e fazer promoções específicas para ele. Não é uma comunicação na Globo às 20h que vende mais. Vejam as últimas eleições. Os candidatos com mais tempo de TV não se deram muito bem. Veja. Além disso, engajamento, promoção. Você tem que fazer promoção para o seu público, você tem que saber quem ele é. Para isso, ele tem que conhecer o seu processo, saber que o seu preço é de acordo com o que ele quer pagar, não quanto você quer cobrar. E para isso, você tem que saber como é que o mercado está cobrando. Para saber quanto o mercado está cobrando seus concorrentes, o que você faz? Você vai no Google Alert, coloca o nome do seu concorrente, qualquer coisa que ele publicar, você sabe. Daí, você tem, depois de fazer o preço, você tem que fazer a distribuição. E a distribuição tem que colocar o produto para o seu cliente, ou disponibilizar o seu serviço na hora que ele quer, como ele quer, onde ele quer, porque ele quer. Não só isso, ele tem que ter confiança no seu produto. O seu produto tem que entregar o que ele promete. E se der problema, a assistência técnica tem que responder já. Está mais fácil ou está mais difícil? Está bem mais difícil. Agora a pergunta da maldade é: quem é que cuida de tudo isso aqui na sua empresa? Normalmente é eu, SA, né? É você que cuida. As grandes empresas estão com esses processos bem desenhados. Então, pessoal, veja, quando a gente fala dos 4 passos do novo modelo mental do Google, junta com esse livro do professor Malcolm Gladwell, que mostra o ponto da virada, a gente começa a entender por que está tão difícil. Porque os resultados demoram mais para acontecer. Só que, gente, sabe qual é a vantagem? É que todo mundo, pelo menos 90% das empresas, ainda estão aqui. Eu vou anunciar, minha embalagem tem que estar bonita, o meu preço. Gente, não é mais lá que se faz negócio.
Vocês estão tendo acesso a informações extremamente inovadoras. É assim que você faz negócio agora. Pensa no seu business, pensa onde você trabalha, na venda que você faz, no seu serviço, e pensa como é que você encaixa tudo isso. Você sabe de verdade quem é seu público? Você tem que fazer uma segmentação, ou no caso, definir as personas adequadamente. O teu time de vendas tem que te ajudar a saber quem são os seus clientes. Numa tabela básica ABC, você define muito mais quem compra mais de você e quem compra menos. Lembra de Pareto, que 80% da sua grana vem de 20% dos seus melhores clientes? Quem são esses seus melhores clientes? Se você sabe quem são os seus melhores clientes, por que você fica botando dinheiro em quem não é seu melhor cliente? Foca naqueles que são seus melhores clientes. Estabelece uma regra para que você busque mais novos, melhores clientes. E você vai aumentar esse 20%, que vai te aumentar os 80% seguramente. E aí você vai poder gastar menos dinheiro com aqueles 80%, que só te dá trabalho e não te dá dinheiro nenhum. Porque tem um monte de clientes assim também. Ah, professor, mas está uma porcaria o mercado, eu tenho que agradar todo mundo. Não, você não tem. Absolutamente não tem. Certo? Beleza. Quem é o nosso consumidor? Quem é o nosso consumidor? O que é esse consumidor? Gente, presta atenção como você vai se identificar com isso aqui. Da mesma forma que você se identificou com compro só na primeira página do Google e só compro produtos 5 estrelas, os nossos consumidores, os nossos clientes são socialmente ultraconectados. As mídias sociais são a principal atividade dos usuários e 80% deles o fazem pelo smartphone. Gente, se os usuários são ultraconectados e usam o smartphone para acessar a internet, por isso que o seu site tem que ser responsivo. E não custa mais caro nem mais barato, custa o mesmo preço. Depende da plataforma que ele desenvolve. Então isso é muito importante você avaliar, porque quando ele vê você na rede social e ele está 80% do tempo dele nas redes sociais, ele vê sua fanpage, ele gosta do seu produto, ou gosta da sua ideia, ou do seu livro, ou do seu serviço, ele clica lá para entrar no seu site, é aquela porcaria. Sabe aquele site que você entra que não tem nem pé nem cabeça, você não consegue achar onde é que está o botão, você não consegue rolar, vira tudo uma bagunça? Esse é um site não responsivo. E ainda é muito comum isso. E a primeira avaliação do Google para te posicionar bem é isso. Você tem que estar socialmente ultraconectado também. O seu cliente está aqui. É fundamental que você tenha isso em mãos. Altamente informado. Os clientes usam muito o celular para se informar sobre as suas compras. Quem aqui nunca foi no Google, fez um exame de sangue e viu que a ferritina estava 39, aí você vai no Google e acha que vai morrer em 3 dias? Vocês riram porque é verdade, todo mundo faz isso. E aí você já chega no médico arrastando a perna, assim, né? Doutor, eu vou morrer. Por que você vai morrer? Não, porque minha ferritina deu 39. Não, calma, você não vai morrer. Nosso cliente é altamente informado. Se você faz isso com o exame de sangue, você faz isso com os produtos também. E se o seu cliente é altamente informado, meu amor, você tem que estar bem informado sobre o seu concorrente também. Como que a gente se informa bem sobre o nosso concorrente? Google Wallet. Está vendo como as coisas dão volta e volta sempre no mesmo lugar? É de graça, gente, vocês têm que fazer. Essa é a diferença. Nem sempre fazer a coisa certa é gastar muito dinheiro. É só fazer a coisa certa. Então é muito legal que vocês estão aqui, porque vocês estão tendo acesso a um conteúdo diferenciado, que dá para fazer tranquilamente, demanda um pouquinho de esforço no começo, mas depois vira padrão, e o seu concorrente não está sentado aí do seu lado. Aproveita. Certo? Então, se eles são altamente informados, a gente tem que estar bem informado também. E aqui, pessoal, quando o seu cliente vier até você, seja online ou seja presencialmente, você tem que estar na sua melhor forma. Isso é fundamental. Você tem que conhecer seu produto, tem que saber o preço, tem que saber negociar, e a gente vai falar disso aqui. Mas, também, quando a gente fala que o cliente é altamente informado, nós temos que ter autoridade. Tem um livro chamado As Armas da Persuasão. Quem gosta de ler, anota. E quem não gosta de ler, eu vou dar uma dica para vocês. Tem um canal no YouTube chamado Ilustradamente. Quem conhece o canal Ilustradamente do Google? Ah, delícia, né? O Ilustradamente, ele põe em ilustrações e com áudio o livro que você está com preguiça de ler. Então, você quer ler As Armas da Persuasão. É um livro de 300 páginas. Você fala assim, Deus o livre, que eu vou ler esse negócio aí. Você acha que eu não tenho mais o que fazer? Eu acho, mas enfim, fica à vontade aí. Mas se mesmo assim, se você achar que é importante para você, você vai lá. E depois da palestra, gente. Larga o celular aí. Calma, não fica nervoso. O canal vai estar lá depois que acabar a palestra. Não fique irritado. Veja, Ilustradamente, youtube.com/ilustradamente. Você vai ter milhares de livros lá que as pessoas contam para você em um áudio. E sabe aqueles videozinhos que tem alguém desenhando com lápis assim, que é tudo fake, mas vai desenhando? É aquilo lá. Você vai poder aprender bastante coisa dali. Veja, altamente informado. Por que eu estou falando do livro do Dr. Cialdini, Dr. Robert Cialdini? Porque uma das armas principais da persuasão para persuadir um cliente é a demonstração de autoridade. Quando você é autoconfiante a ponto de demonstrar autoridade sobre o seu produto, o seu cliente compra de você. Quantas vezes você foi comprar um telefone e o vendedor foi hábil te vender um outro que você não estava nem pensando em comprar? Porque ele estabeleceu autoridade sobre você.
Se ele é um porcaria, você nem compra do cara. Esse cara não sabe nem o que está falando. Se ele treme na base, não sabe o que está dizendo, não conhece o mercado, não conhece você, não sabe o que é melhor para você. Se você sabe o que é melhor para o seu cliente, por que você não vende o que é melhor para ele? Ah, não, mas é que se ele quiser comprar, deixa ele comprar. Vai que ele fala alguma coisa e ele não compra e vai embora. Não seja cagão, pelo amor de Deus, vai. É vendas, não é brincadeira. Então, 70% dos clientes usam esse produto, usam o celular dentro da loja. Quando a gente estava uma vez fazendo uma consultoria numa loja de varejo grande aqui em Curitiba, a gente percebeu que tinha um cliente com o celular dele ligado no aplicativo do Buscapé, e ele foi atrás da televisão que ele queria comprar, tirou uma foto do código de barras, chegou para o vendedor e falou assim, tá 300 mais barato na Casa Bahia. O que você vai fazer? O vendedor podia fazer duas coisas. Ou ele sentava e chorava, que é legítimo, né? Ou ele brigava com o gerente dele para baixar R$300. Porque a função do gerente de vendas, do diretor de vendas, não é cobrar meta de vendedor. Cobrar meta de vendedor é moleza. Mas que condições que você está dando para os seus vendedores chegarem no resultado que você espera que eles cheguem? Isso é um saco. Eu trabalhei com vendas há muito tempo. Sempre tinha um cara com uma 12 cano cerrado, com a ponta gelada encostada no meu pescoço aqui. E dia 15 ele engatilhava. Clac, clac. E aí? Mano, tá louco, né? Calma, não fique nervoso, nós vamos fazer venda, calma. Mas o gerente de vendas tem um único papel, que é entender tudo isso aqui e providenciar para o time de vendas que ele tenha condição de vender. Então senta com o seu vendedor, em vez de encher o saco dele, tem uns caras que eu sei que é braço curto, tem, mas tem uns que não são. E você acaba tratando todo mundo igual. Qual é a condição que você faz para que o seu vendedor venda mais? Quanto de treinamento você está investindo? Palestra não é treinamento. Treinamento é uma coisa, palestra é outra. Entra lá no site da Neurônio Web depois que você vai ver qual é a diferença. Veja, é muito importante que você providencie e prepare para o seu vendedor. Seu vendedor não sabe disso aqui. Seu vendedor está naquele modelinho porcaria que já ninguém está mais usando. Você já está aqui, é aqui que você tem que trazer seu vendedor. É aqui que você tem que trazer seu pessoal de marketing. Quando esses caras entendem isso aqui, eles mudam a gente fazer negócio, gente. E muda mesmo, muito. Veja, altamente informado. Se você tiver autoridade, você consegue ajudar o seu cliente a vender, a comprar. Se você não tiver autoridade, ele às vezes pode comprar errado. O problema dele comprar errado, não é ele comprar errado. Comprou, beleza, graças a Deus que vai embora. E ele volta? Não. Ele não volta. Porque você não foi hábil de ajudar ele na compra corretamente. Então, altamente informado, use da sua autoridade enquanto dono do seu produto, do seu serviço. Gente, 70% das pessoas confiam nos usuários online. Vejam o Reclame Aqui. Vocês conhecem o Reclame Aqui, certo? Mas você esquece de usar ele lá e vai comprar alguma coisa e acaba se ferrando. Use mais o Reclame Aqui. Só que, o que acontece com o Reclame Aqui? 70% dos usuários de internet, 70% das pessoas, 70% de vocês aqui, se vocês virem um depoimento onde alguém fala mal de uma empresa, de mudança, por exemplo, você fala assim, tem 39 positivo, mas tem um negativo. Você fala, essa empresa, sei não, hein? Mas tem um monte positivo, só tem um. Então, quando você for no Reclame Aqui, você tem que normalmente olhar diariamente, se você não quiser fazer isso, o Google Alert pode fazer para você, basta que você coloque isso lá, você tem que saber o que está sendo dito sobre você. Se tiver alguma reclamação, não tem problema, a gente não tem obrigação de agradar todo mundo, mas a gente tem a obrigação de ajudar todo mundo a entender que o erro foi cometido por lá ou por cá, mas vamos tentar resolver. As pessoas melhoram muito a sua relação, mesmo quando uma empresa tem uma reclamação, se ela foi respondida. Porque depois que você tem a réplica, o cliente tem a tréplica, onde ele diz que realmente conseguiu o resultado, chegou lá e deu certo. Então faz isso. Mas, veja, a maldade acontece porque alguns concorrentes nossos, com inveja da gente, vão lá e falam assim, espera aí que agora ele vai ver. A padaria do Diquiara tem mofo no pão. Nem é verdade, mas foi um concorrente que está 2 quadras de mim, que também vende pão, que fez isso comigo. Eu tento lá, entro lá, reclamo com ele, acho que não é verdade, discuto com ele, mas mesmo assim ele insiste em continuar com a reclamação. O que eu faço com isso, pessoal? Sento e choro? Não. Você vai pegar e chamar sua tia, sua mãe, sua avó, seu pai, seu amigo, e fala assim, entra lá no Reclame Aqui e fala bem de mim. Porque você começa a esconder a informação negativa, se obviamente ela for mentira. Se for verdadeira, você tem que tratar aquilo como... Mas o que é importante aqui é você vender, e eu não quero atrapalhar você para vender. Faz isso que dá certo. Certo? Olha lá, a gente gosta de se autopromover. Isso é uma coisa maravilhosa. São mais ou menos 1 bilhão de usuários no Facebook e 2,5 bilhões de compartilhamentos diários. Vocês acham que essas pessoas estão compartilhando o quê? Que elas estão doentes e vão passar fome? Ou que elas estão comendo uma comida linda, num prato legal, num restaurante chique, com uma luz incrível, um vinho maravilhoso de R$200 e uma pessoa maravilhosa na sua frente? Por que as pessoas compartilham coisas boas e não compartilham coisas ruins? Porque a gente gosta de se autopromover. E como é que você está fazendo para o teu cliente se autopromover? Então, por exemplo, para quem vem aqui,
A FAI deixa alguns banners, deixa algumas coisas, a pessoa vem aqui, tira uma foto lá de um banner, tira uma foto lá de um palestrante. Por que as pessoas querem tirar foto lá de um banner de curso? Porque ela quer se autopromover para os amigos dele, para os chefes, para os empregadores. As pessoas precisam fazer isso, elas precisam ter visibilidade. E para você ter sucesso na sua vida, existem 3 características obrigatórias. Isso não é neurovenda, isso é experiência. 3, você precisa ter conhecimento pleno daquilo que você está entregando. Se você faz café, saiba tudo sobre café. Mas tudo. Porque o teu cliente espera que você saiba tudo sobre isso. Depois, você tem que gostar de fazer café. Primeira coisa é você saber fazer café. A segunda é você gostar muito do que você faz. Isso é a pirâmide do sucesso. E depois que você gosta muito de fazer café, você tem que ter visibilidade. Porque se você adora fazer café, faz um café sensacional, mas ninguém te conhece, o que adianta o teu café? Como é que você vai ter sucesso? E eu não vou discutir aqui o que é sucesso. Cada um sabe o que é sucesso para si. Mas, às vezes, para algumas pessoas aqui é ganhar dinheiro. Para outras pessoas, é trabalhar entregando uma coisa que você adora. É compartilhar uma coisa que você ama. E tem muita gente que é assim. Muita gente trabalha por propósito. Para você ter visibilidade, lembra dos 4 passos do novo modelo mental? Qualquer um pode fazer aquilo ali. Sozinho, sem mistério. Mas, o que você está fazendo para o seu cliente se autopromover? É importante. Vocês já perceberam que as pessoas, quando vão no shopping comprar, então ele compra lá um liquidificador na Casas Bahia e compra uma colher mexedora de café na Spice, que custa R$500 uma colherzinha lá. O cara sai com a sacola da Spice por fora e da Casas Bahia por dentro. Já viram isso? Por que a gente faz isso? O que você tem que mostrar para os outros? Não, mas é que eu sou um cara muito rico, eu compro na Spice. Aí você compra uma colherinha de café lá, mas um liquidificador na outra. Quando você vai comprar uma roupa numa loja, é a mesma coisa. A sacola da Renner vai dentro da sacola da Tommy. Você nem sabe, nem põe. Às vezes você fala, não, nem precisa sacola. Você não quer mostrar. Veja, a gente gosta de se autopromover. Então é muito importante que você faça isso. Nos cursos que a Neurônio Web faz, por exemplo, quando a gente dá muito treinamento, as pessoas vêm tirar foto do lado de neurociência para falar para as outras pessoas, já estou estudando neurociência, eu sou muito bom. Autopromoção. Se você sabe que o seu cliente é assim, ajude ele a ter essa visibilidade. Isso ajuda muito ele. As pessoas procuram gratificação instantânea. E aqui vale um ponto importante. Não adianta você não entregar. Não adianta, principalmente, você não responder. Veja, 57% das pessoas desistem do negócio se você não responder rapidamente. Sabe quando alguém manda um WhatsApp, você manda um WhatsApp, alguém fica 2 azulzinhos e o cara não responde? Não te dá uma agonia? Muito. Pois é, o seu cliente tem essa mesma agonia que você tem. Ou no site da sua empresa, se você tem algumas APIs que são de chat online, para ajudar o cliente a resolver melhor a lista, então ele entra lá, puxa, Zendesk, eu clico para ter uma resposta rápida, aí entra uma linha dizendo assim, você é o 28º da fila. Ah, gente, pede para morrer, né? Porque o seu cliente pede para você morrer. E ele vai te matar, porque o cliente vai levar o dinheiro dele para outro lugar, não para o seu. Então, cuida, se você oferece serviços assim, respostas muito rápidas são importantes para os clientes. Eles procuram gratificação instantânea. Uma das provas disso é a Amazon. Cara, quando uma empresa fatura vale $1 trilhão, eu não desconfio muito se os caras estão certos. Mas se ele entrega um livro para você, assim que você aperta o botão de compra e concretiza a operação do seu cartão de crédito, para você já ir lendo enquanto o livro vai chegando, é gratificação instantânea. Você não está mais a fim de esperar. Então, o e-commerce tem que ajudar você a ter resultados mais rápidos. Se você não puder entregar o seu produto, às vezes o produto é físico, a pessoa não tem como tangibilizar isso imediatamente, vai entregando informações sobre aquele produto. Ajuda ele com a questão logística, mostra para onde é que está o produto, para ele poder ir cumprindo um trabalho de falar, já está tangibilizando, o produto está chegando para você. Gerencia a expectativa dele a partir da gratificação instantânea. Nós somos inconscientemente seguros. Todo mundo aqui sabe que não é seguro comprar na internet. A gente acha que é, mas se perguntar bem perguntadinho, você sabe que não é. Alguém já teve o cartão clonado? Ou você conhece alguém que já teve o cartão clonado? Muita gente. Mas nós achamos que inconscientemente é seguro comprar na internet. O seu cliente também acha. Aproveita isso. Se você não tem um site e-commerce ainda, faça um e-commerce do seu trabalho. Providencie para que as pessoas possam comprar o seu produto mais facilmente. Quanto custa isso? Quase nada. Existem plataformas praticamente de graça, templates grátis para você começar, ou mesmo serviços de lojas integradas, como a Loja Integrada, como a Só Negócio. Tem vários negócios aqui em Curitiba, inclusive, que você pode comprar uma loja e você carrega os seus produtos, você coloca seus meios de pagamento, se você não estiver, eles mesmos podem oferecer a você. Você monta uma loja virtual hoje em 15 minutos, para colocar 5 produtos para vender. E eu falo que é 15 minutos de verdade, porque eu fiz uma loja virtual ontem para um cliente. 15 minutos. 15 minutos. E está online na loja. Entra lá, salsabaviera.com.br. Você vai ver. Demorei 15 minutos para fazer para ele. Bom,
Propósito de vendas, né? O propósito de valor em vendas, o propósito. O que é o propósito? A gente vê tanto pessoal falar de propósito, mas a gente não sabe o que é propósito. Propósito nada mais é do que você responder uma única pergunta. Qual é a sua razão de viver? O problema dessa razão de viver é que só 1% das pessoas do mundo sabem qual é a sua razão de viver. E desse 1% que sabe qual é a sua razão de viver, só 1% vive de acordo com a sua razão de viver. Se nós somos 7 bilhões de pessoas, só 1% disso sabe qual é a sua razão de viver. E só 1% desse 1% é que vive de acordo com o seu propósito. E isso é uma coisa muito ruim, porque a gente não passa tempo pensando naquilo que a gente gosta. E razão de viver não é só fazer o que gosta. Razão de viver é propósito. É você parar de perguntar por quê e perguntar para quê. Para quê? Para que você fez faculdade? Para que você quer casar? Para quê? Para quê? E essa resposta é bem mais difícil do que os porquês. Então procure o seu propósito. Porque, veja, vendedores que vendem com propósito vendem muito mais do que aqueles que vendem só por dinheiro. Existem 2 tipos de motivação, e só 2 tipos de motivação. A motivação higiênica e a motivação... Eu acho horrível esse nome. Eca. Faz papel higiênico, né? Mas é verdade, o nome é motivação higiênica. A motivação higiênica e a motivação extrínseca, que também não é muito bonito. São os 2 tipos de motivação. A motivação extrínseca é grana, basicamente. Agora, imagina você aí, mês que vem, seu chefe senta com você e fala assim, aí, você vai ganhar 1.000 a mais no mês que vem. Você fica feliz da vida, né? Só que no 3º mês, você percebe que aqueles 1.000 que ele está te pagando virou um curso de natação para o seu filho, curso de inglês para sua filha e uma parcela mais alta no seu carro que você mudou. Cadê os 1.000? Já era. Isso não te motiva mais. E o empresário costuma fazer isso sistematicamente e o vendedor acaba ficando refém desse ganho que ele espera receber e o vendedor, o chefe, tem que pagar, senão o vendedor não se motiva. Você vicia o seu funcionário. Tem que pagar comissão? Tem. Mas nunca só sobre venda. Você tem que atrelar alguns KPIs para que ele possa fazer isso de maneira mais ajustada. Margem, por exemplo, é maravilhoso. O cara quando vende muito, por exemplo, quem aqui quer vender mais? Quem quer vender mais? Ergue o braço, quem quer vender mais? Beleza, então se você tem um carro aí que vale 20 pau, no seu estoque você tem 100 carros que valem 20 mil reais. Bota 10. Você vai vender mais ou não vai? É fácil vender mais e vender melhor. Botar esse carro que custa 20 pau a 22 no mercado e vender. Não é melhor? Claro que é melhor. Então o seu vendedor vai fazer um esforço maior para poder vender. E para ele fazer esse esforço maior, ele tem que ganhar mais. Então, um dos KPIs, um dos indicadores-chave de performance para o vendedor ganhar comissão, tem que ser a margem que ele vende também, não só volume de vendas. É importante você pensar nisso. E quando o cara vende por propósito, na motivação higiênica, o que é uma motivação higiênica? É quando as pessoas estão realmente imbuídas com o seu negócio. As pessoas vivem o seu negócio. Não é vestir a camisa, mas a pessoa tem os mesmos valores. E você tem que ter a habilidade, de, numa hora de entrevistar um vendedor, e eu estou falando só de vendedor, mas você pode estender isso para qualquer tipo de profissional, de entender quais são os valores daquela pessoa. Porque às vezes os valores daquela pessoa são diferentes da organização. É uma organização que aperta muito, que tem muita pressão. Você percebe que aquela pessoa é mais low profile, ela não é tão agitada quanto você deseja que ela seja, mas ela tem um currículo bom. Não contrata, vai dar errado. Então, analise os valores, porque quando a pessoa tiver a motivação higiênica, ela entende o propósito da sua organização, ela vende muito mais. Outra coisa importante, os vendedores que não estão só preocupados com dinheiro vendem muito mais, porque eles estão, de novo, de acordo com a sua causa. Eles entenderam o seu propósito. Gente, eu me formei nessa casa. Estudei planejamento estratégico. Estudei a minha faculdade inteira baseada num cara chamado Michael Porter. Falava das forças de Porter. Quem aqui fez administração? Lembra das forças de Porter? Porter tinha uma empresa chamada Millennia, que dava consultoria global para as empresas implementarem planejamento estratégico. O Porter quebrou. Você fez sua faculdade baseada em cima de um conhecimento de um cara que quebrou. E toda a administração moderna é baseada na estratégia desse cara. As 100 maiores empresas do mundo não foram criadas por planejamento estratégico. Sabe? Análise SWOT, forças, fraquezas, oportunidades, ameaças, novos entrantes, macroambiente, micro... Lembra disso? Quando que o Steve Jobs, sentado com o Steve Wozniak naquela caragem, falou assim, vamos fazer o planejamento estratégico para ver se nós podemos vender esse troço aqui. É propósito, gente. Aquilo fazia parte da vida deles. E as 100 maiores empresas são assim. Ah, mas é por acidente que eles crescem. Não cai nessa. É por sorte. Não vai nessa também.
As pessoas têm uma vontade de fazer aquilo ir para frente tão grande que elas contaminam as pessoas que fazem parte daquele grupo. Quanto você é apaixonado pela sua empresa? Quanto você contamina as pessoas junto com você? Vocês percebem que essa molecada que está entrando no mundo de startup, entra um monte de gente com esses caras, os caras não querem nem salário, eles vão fazendo e vale 100 milhões de dólares a empresa de repente. Porque tem propósito. Todo mundo está junto na causa. O vendedor tem que estar junto com a sua causa. A diferença entre baixa, média e alta performance é senso de propósito. Se você tiver um vendedor que está de acordo com os seus valores, pode ter certeza que ele vai brigar junto com você, né? E as motivações vêm justamente disso, de você ter propósito, e os valores dele, as motivações higiênicas, estão juntos, estão de acordo, dá um match na motivação que você tem com o seu vendedor. Procure entender se isso acontece na sua organização. Se você não sabe muito sobre isso, depois da aula você vai no Google e coloca lá motivação higiênica, motivação extrínseca, e você vai aprender um pouquinho mais sobre motivar vendedor. Palestra de motivação, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que eu fui umas 200 mil. Tinha nego pulando, tirando a roupa, soltando foguete. Aí você chega em casa, a namorada está dormindo de calça jeans. Você chega em casa, seu filho está com febre. Que motivação que você vai ter? Nenhuma. Mas quando você tem propósito, mesmo que você tenha uma esposa dormindo de calça jeans, de manhã você chega e fala assim, vamos lá, deixa ela para lá. Agora, à noite, depois eu levo rosa para ela de à noite. Pronto. E assim funciona. O legal é aqui, ó, quando você sabe que o cliente vai comprar alguma coisa, eu pergunto, o cliente sabe o que ele quer, sim ou não? Sim ou não? São. Não é assim que responde. Veja, o cliente nunca sabe o que ele quer, gente. Nunca sabe. O Henry Ford, quando ele inventou o Ford T, que foi a primeira linha de automóveis seriadas no mundo, em que ele brincava que você podia escolher o carro de qualquer cor, desde que fosse preta, porque era a única cor que ele tinha para pintar. Se ele perguntasse para as pessoas o que elas teriam dito, o que você quer comprar? As pessoas diriam um cavalo mais rápido. Por quê? O cavalo mais rápido era a referência das pessoas. Quando Steve Jobs lançou um telefone sem botão, ele sabia que você queria o telefone sem botão? Claro que ele sabia. Agora, as pessoas sabiam que iam querer um telefone. Puxa, eu nasci, acordei hoje, quero um telefone sem botão. Pessoal, olha só como ele sabia o que você queria. Ergue o braço. Não vou fazer essa sacanagem, mas pensa aí. Todas essas pessoas que estão aqui, quantas pessoas aí têm um celular com um botão no bolso? Você acha que o cliente sabe o que ele quer? Agora, o Steve Jobs tem autoridade suficiente para dizer o que você quer. Porque ele pratica empatia, ele pratica várias coisas, praticava, né, infelizmente, mas a organização dele continua. Diziam que quando Steve Jobs, a Apple ia quebrar. Porcaria, o Steve Jobs, 1 trilhão os caras valem. Está tudo certo lá, não fique preocupado que vai dar certo essa empresa. Mas veja, os clientes não sabem o que eles querem, basta que você tenha autoridade sobre eles para que você possa vender o que ele precisa. Quem vende, por exemplo, caminhão? Como é que você vai vender caminhão? O cliente chega sabendo tudo sobre o caminhão? Ele chega, mas muitas vezes ele compra errado, a menos que você coloque a sua autoridade ali para dizer para ele que tipo de caminhão que ele precisa para a obra dele, para a carga dele, para o tipo de trabalho que aquele caminhão vai executar. E às vezes você ajuda o seu cliente a comprar melhor. Nem sempre vai pagar mais caro, às vezes ele paga até mais barato. Ou às vezes ele nem compra de você, gente. Você não tem como atender aquela demanda, o cliente vai para outro lugar. Falando do nosso cérebro aqui, ó. 100 bilhões de células, mais ou menos, dá 80 a 100 bilhões de células, cerca de 1 milhão de fibras interconectadas e 1,3 quilos. Esse é o seu cérebro, formado basicamente de gordura e água, que faz tudo o que você faz. Esse cérebro que está na sua cabeça, pessoal, eles têm 180 mil anos. O nosso cérebro está na nossa cabeça há 180 mil anos, sem nenhum tipo de evolução fisiológica. Ele é exatamente o mesmo do cara que lascou a primeira pedra e jogou a primeira lança há 180 mil anos atrás. É igual. E ele tem que fazer tudo o que você faz, além daquilo que você já faz. Você tem que pensar para resolver problema e fazer coisa o dia inteiro. Por exemplo, veja, a gente está muito mais cansado, porque culturalmente o nosso cérebro aqui em cima não está preparado para fazer tudo o que ele faz. Sabe o que acontece essas coisas? Quando o cérebro ele gasta muita energia, ele trava. E é complicado para ele. Ele não está preparado para isso. Você, quando entra num processo automático, você relaxa o cérebro, mas demora mais para você entrar num processo automático. Antigamente, as pessoas tinham poucas tarefas para fazer, elas tinham que se manter vivas, só isso. Hoje, o seu cérebro existe justamente para isso. Olha só as características do cérebro. A primeira coisa deles, o nosso cérebro é extremamente preguiçoso, mas é extremamente mesmo. Então, quando você fica com preguiça de pensar, não ache ruim. Foi um cara que te fez assim. E por que você não quer pensar? Porque o cérebro tem 3% do nosso peso corporal, mas ele gasta 20% de toda a energia que você produz.
Sabe aquelas 2.000 calorias que vem atrás do pacote de arroz, lá que você tem que comer 2.000 calorias e a mulher 1.500 calorias? Pois é, o seu cérebro gasta 400 calorias só para ficar vivo, só para deixar você vivo, para trabalhar sem muito esforço. Ele gasta 20%. 80% é para todo o resto. Então é muita energia, por isso que ele é preguiçoso, porque se ele começar a gastar muita energia, ele acha que você vai morrer. Ele não acha, ele tem certeza absoluta. E aí você começa a gastar muita energia, ele te joga para um lugar azul, clarinho, cheio de gente bonita, comendo comidas gostosas, num restaurante legal, com um pôr do sol incrível. Ele joga você para o Facebook. A procrastinação vem de... A procrastinação vem do quê? Vem disso. Começou a gastar muita energia, bicho, ele te joga para o Facebook. Agora ele joga para outro lugar, chama Instagram. A gente fica lá. Parece que você nem está vendo o negócio rodar, né? É só mexer o dedinho para cima, você não mexe nem o pescoço para não cansar. Preguiçoso. Mas não fique nervoso, você é feito assim mesmo. O nosso cérebro tem 2 funções principais, e são as únicas funções que a gente tem que pensar quando somos vendedores. O teu cérebro quer que você sobreviva e que você se reproduza. Quando eu falo reproduzir, não é o negocinho lá. Também é, mas não é só isso. É aceitação social. Porque sem aceitação social, você não vai pertencer a um grupo que pode se reproduzir. Então você precisa ser aceito socialmente. Então a roupa que você colocou, que você está aqui, o jeito que você penteia seu cabelo, é para que as pessoas te aceitem. Você não usa essa roupa porque você gosta. Você usa porque você acha que com essa roupa que você está, as pessoas vão achar você mais legal. Eu não podia estar aqui de bermuda, chinelo e camiseta? Eu ia estar com um pouco de frio, porque o ar está forte. E é para ficar assim mesmo. Mas talvez vocês não aceitassem a minha verdade do jeito que eu estou. Vocês estão me avaliando e me analisando. Então eu preciso estar numa questão de sobrevivência aqui e de reprodução. Eu preciso da aceitação social de vocês. Por isso que eu estou vestido dessa forma. Talvez eu nem quisesse estar assim. Mas é por isso. Com essas 2 funções básicas do cérebro, você tem que atrelar o seu produto, o seu serviço, a uma questão de reprodução e sobrevivência. Por exemplo, tudo que eu estou fazendo aqui para vocês, explicando da neurociência, explicando de vendas, o seu cérebro está falando assim, meu Deus do céu, como é que eu não sabia disso até agora? E ele está falando assim, fica aí sentado, porque esse cara vai falar mais 1 hora. E se você não souber, e o meu concorrente saber, eu vou morrer. Gente, isso tudo é inconsciente. Lembra que eu falei? 11 milhões de bits por segundo para absorver só 40. Não fica triste, tá? Vai melhorar. Veja, o seu cérebro quer fugir de tudo que dá dor para ele e buscar tudo que dá prazer. Por quê? Porque se a função básica do cérebro é fugir das dores, o cérebro... quimicamente não consegue entender muito bem dores muito grandes e dores muito pequenas. É dor. Então, quando você tem um preço muito alto, para o seu cliente, é uma dor. Ele queria tanto comprar o seu produto, mas ele não pode, é uma dor. E o cérebro não quer dores. Porque qualquer dor ameaça a sobrevivência. Então, a primeira dica que eu dou para você disso aqui, pessoal, senta amanhã cedo no seu escritório e pensa quais são as dores envolvidas no seu processo comercial, no seu processo de marketing. Como que as pessoas... Se eu quero comprar um produto que você vende, mas eu não consigo achar seu site, eu entro no seu Facebook, sua última postagem de 2014, são dores para mim, eu já começo a ter dor. E quando eu atrelo você a dores, eu não quero comprar de você. Eu preciso te ligar a prazeres. Então, eu clico lá, Neurociência em Curitiba, pá, Neurônio Web na primeira página. Neurovendas, pá, Fernando de Chiara na primeira página. Eu entro no Fernando de Chiara, abro um site certinho no meu celular. Eu vou na rede social desse cara, tem um monte de publicação sobre neurociência, sobre palestras que ele dá. É fácil fazer negócio comigo. E tem que ser fácil fazer negócio com você. 2 informações que eu queria que você levasse embora hoje, pelo menos 2. Espero que você leve bem mais. A primeira é a coisa da Itália. Ela lembra Sicília, de Chiara, Santa Clara. Essa você vai levar embora porque você não vai esquecer mais. E a outra coisa que eu quero que você leve é que tem que ser fácil fazer negócio com você. Quando o teu cérebro começar a gastar muita energia, em 33 milissegundos, ele fecha a tua janela e abre o teu concorrente. É assim, ó. Já era. E isso pode representar a sua sobrevivência no mercado ou não. E eu estou falando de propósito para botar medo em você, porque se eu botar medo, vai ligar direto ao seu cérebro com a sua sobrevivência. Você vai chegar amanhã cedo lá, vai chamar o menino do marketing e vai falar, o nosso site é responsivo, ele vai olhar estranho para você. Fala, o que você andou comendo? Mas você vai ficar inteligente, pensa bem, e vai ganhar mais dinheiro. Então, liga o seu cliente sempre a sentir menos dores possíveis. Trabalha com preço que você sabe que o mercado está praticando para que ele não perceba tanta diferença. Se logística for uma questão importante, o seu cliente entregue rápido. Se qualidade é importante para ele, entregue produtos com qualidade. Às vezes, na qualidade, você ganha mais negócio do que só vendendo por preço. É muito importante. Outra coisa, a gente compra por padrão. Pensa,
Tudo que você compra é padrão. Você não tem uma jaqueta favorita? Ah, aquela jaqueta que está sempre com você? Essa jaqueta não é que ela é favorita, é que ela é padrão. Você sempre escolhe ela para qualquer coisa. E quando você quer usar essa jaqueta e escolhe usar outra, você fica sentido porque você deixou o padrão. Nós escolhemos por padrão. Todo mundo aqui conhece o que tem no McDonald's, não conhece? Você chega na frente do McDonald's e fica assim, Big Mac. Todo mundo escolhe Big Mac. Por que escolhe Big Mac? Mas tem 30 sanduíches. Big Mac. A gente escolhe Big Mac. A neuroplasticidade é uma capacidade que o nosso cérebro tem de aprender coisas novas. O cérebro é plástico. Ele pode aprender tudo. Quem aqui não pode aprender a falar chinês mandarim, por exemplo? Todo mundo aqui pode. Basta que você faça um esforço diferenciado. Esse livro chamado Outliers, que também é do professor Malcolm Gladwell, que chama O Fora de Série, é um livro que dá para ler em 3 dias, mais ou menos também, mostra como é que você faz isso. Como é que você faz para aprender coisa nova? O livro diz que você, em 10 mil horas de prática de alguma coisa, vira proficiente naquilo. Não é à toa que os pilotos de avião comercial precisam ter 10 mil horas de brevet para então serem autorizados a pilotar aviões comerciais. Porque em 10 mil horas, segundo o professor, você já passou por todas as situações que você podia passar para chegar até o resultado que você precisa chegar. Então, se um avião falha um motor, automaticamente o cérebro da pessoa já liga e já faz ele tomar uma ação para resolver aquilo. É a mesma coisa que você dirigindo. Você lembra quando você começou a dirigir, para quem dirige? Você tinha que apertar o acelerador, soltar a embreagem devagarinho, pôr o cinto de segurança, ligar o pisca, virar o volante, olhar no retrovisor, responder o WhatsApp, e tudo isso ao mesmo tempo. E não bater o carro. Olha quanta coisa você fazia. Você falava assim, meu Deus do céu, eu nunca vou conseguir fazer isso aqui. E hoje você nem pensa como é que você chegou até aqui dirigindo. Você nem lembra de ter ligado o carro, de pôr o cinto, de virar, de olhar. Você não lembra. O nosso cérebro aprendeu a automatizar. Como ele gasta muita energia, são 20% da energia para 3% do peso corporal, todo o processo que ele puder armazenar e não precisar pensar sobre isso, ele faz. É por isso que a gente compra por padrão. Por isso que você está acostumado a usar calça jeans e sempre usa calça jeans. Ou não. É o seu padrão. Se você não gosta de usar camisa e gosta de usar camiseta, é o seu padrão. E se você não é o padrão de escolha do seu cliente, já que os clientes escolhem padrão, e os clientes escolhem padrão, porque gasta muita energia escolher. Muita energia. Ele não quer escolher, ele quer que você escolha para ele. De novo, a sua autoridade para ajudar o teu cliente a escolher o melhor produto, o melhor serviço para ele é um alívio. Ele não quer ficar escolhendo toda hora. Então, o padrão é importante. O cérebro só aprende por repetição o impacto emocional. Se você não é o padrão de escolha do seu cliente, e você, por exemplo, é um novo entrante no mercado, falando lá de Porter, você é um novo entrante no mercado, ou seja, os seus clientes não conhecem você. O padrão de escolha deles é o seu concorrente, afinal de contas, era ele quem estava no mercado até então, você não estava. E como é que você faz? Sabendo que o cliente compra por padrão, e a gente compra por padrão, isso é fato. Você sempre aluga carro na mesma locadora. Você até cota as outras, mas você fala, vai dar errado, eu vou comprar isso aqui. Você até vê outras marcas de carro, mas dificilmente você muda. E para virar padrão, você precisa ter repetição e impacto emocional. Veja, eu falei lá no começo que a rede social te ajuda a ter reverberação na cabeça do cliente. O que é reverberação? É ele estar entrando no Facebook toda hora, afinal de contas, as pessoas, 80% do tempo online estão nas redes sociais, inclusive alguns de vocês agora, né? Que feio, estou vendo, viu? Daqui eu vejo tudo. Então, nas redes sociais, ele quer ter contato com a sua marca toda hora. Ele tem que ter contato com a sua marca. Isso tem que trazer um conteúdo relevante para que haja um impacto emocional. Vocês querem ver como o impacto emocional grava e você nunca mais esquece? Gente, para quem é mais velho, onde vocês estavam quando faleceu Ayrton Senna? O que vocês estavam fazendo? Se você pensar meio segundo, você fala assim, eu estava na casa da minha mãe fazendo tal coisa, para uma riqueza gigante de detalhe. As Torres Gêmeas, lembra quando caiu as Torres Gêmeas nos Estados Unidos? Que todo mundo achou que o mundo ia acabar? Todo mundo lembra onde estava, ou quando nasceu seu filho, ou quando você passou no vestibular, lembra? Agora me conta o que você comeu antes de ontem. Por que você não lembra? Antes de ontem, você lembra de um troço de 20 anos, mas não lembra o que você comeu antes de ontem. Porque não tem nenhuma relevância emocional. A menos que você todo dia jante a mesma coisa, você não vai lembrar. E você só vai lembrar se você janta todo dia a mesma coisa, porque o cérebro aprende por repetição. Quer outra prova? 2 hambúrgueres, alface, queijo. Por que você lembra dessa desgraça dessa música? O que você faz com ela? Saco! É do Janho isso. Não é de Deus a música.
Mas você lembra, porque você ouviu tantas vezes a porcaria, que não serve para nada, que o seu cérebro nunca mais vai esquecer. Então, o seu cliente tem que ouvir falar muito sobre você. Porque daí você começa a transformar a sua produção, o seu produto, o seu serviço, no padrão de escolha. Se você tiver repetição, impacto emocional, e é por isso que o marketing bem feito está sempre na cabeça do cliente. O top of mind, que é uma premiação que as pessoas fazem, significa o quê? Espontaneamente, qual é a marca de pneu que está na sua cabeça? Pensa aí. Cada um vai ter uma. Pirelli, Michelin, Firestone, Bridgestone. Mas é a sua mente. Então, a Pirelli, para quem falou Pirelli, eu ouvi aqui de canto de ouvido, foi mais hábil em gerar impactos emocionais para você e em repetidamente estar na sua vida. Você tem que fazer isso para o seu cliente. Agora, às vezes a gente não é Pirelli. Não tem tanta grana quanto uma Pirelli para colocar dinheiro. É só você fazer um trabalhinho bem feito no Facebook, no Instagram. Hoje, você segmenta bem a sua base de mercado, na sua região, a menos que você venda para o mundo inteiro, mas começa pequeno. Começa com o efeito caracol. O caracol começa de um ponto principal e ele vai aumentando devagarinho, base a base. Mas começa aqui. Pega 10 clientes aqui, depois você pega 20 de fora. Você direciona bem a sua verba, que é pouquinho, no Facebook, no Instagram, no Google, para você ter também acesso lá, e as pessoas, quando buscarem você, estarem nas primeiras páginas, e você vai começar a ter uma relevância sempre presente quando a pessoa procurar um serviço. O teu cérebro vai aprender por repetição e por impacto emocional. Se você não tiver repetição ou impacto emocional, depois de 6 horas, sabe o que acontece com aquela sua propaganda linda? Some. O cliente esquece tudo que não tem repetição e impacto emocional depois de 6 horas. Tudo que eu estou falando aqui para vocês, se não impactar vocês de alguma forma emocional, e eu tenho repetido alguns slides que passaram antes de propósito para você fixá-los, daqui 6 horas, vocês esquecem. E o seu cliente esquece de você. E você esquece de visitar o seu cliente, sua anta. De mandar e-mail, de ligar para perguntar no aniversário. Você tem que fazer isso, é obrigatório. O seu cliente tem que estar constante contato com vocês. Senão ele vai esquecer que você existe, você não é padrão. Eu tenho uma empresa, além da empresa, da empresa de treinamento e consultoria, eu tenho uma empresa de representação comercial. Por quê? Porque eu acho isso tão maravilhoso que eu falei, não é possível que não funcione. Eu tenho uma empresa de representação comercial que eu testo todos os meus modelos. Tudo que eu estou falando para vocês aqui, eu faço. A Adriana estava comigo no carro, ligou um cara de São Paulo, porque viu o Facebook de uma empresa que eu represento, e essa empresa não faz nada no Brasil. Eu falei assim, vocês vão fazer nada? Não. Eu falei, então eu vou fazer. Eu fiz um anúncio no Facebook, liga uma vez por dia um cara para mim para comprar um armário que não deixa explodir produto químico dentro, que custa R$50 mil. R$50 mil. Ah, não pode colocar o preço, ele vai achar caro. Lá está por 65. Porque eu quero surpreender o meu cliente. Quando ele ligar, eu falo assim, que bom que você ligou, vou te dar 15 mil de desconto para fechar o primeiro. A âncora dele está em 65. Quando eu falo que é 50, ele fica louco. Nós vamos falar disso. Vocês me olham com uma cara. Mas é assim que faz negócio, gente. Se fez sentido para você o que eu falei, por que não faz para você fazer com o seu cliente? Veja, depois de 6 horas você vai esquecer. Então, se você tiver repetição e impacto emocional, você vai conseguir vender mais. Hoje, para vocês, tudo que eu estou falando são dores. Vocês não estão acostumados a fazer isso todo dia. Quando eu falo para você que você vai ter que investir no Facebook, você vai ter que investir no Google, você fala, nossa, gente, pelo amor de Deus, não sei fazer esse troço aí. É uma dor para você. Mas se você tiver um trabalho constante, fazendo isso sistematicamente, você vai converter isso num hábito. E é assim que as empresas crescem. Vocês acham que é fácil? Você acha que o cara do Google foi fácil fazer o Google? Do YouTube? Você acha que o Uber, Amazon? Gente, a Amazon começou na garagem da casa dele com a porta da sala que ele fez virar mesa. O Jeff Bezos começou assim a empresa. Olha o que é hoje. Não foi fácil, mas muitos dos trabalhos que ele fez eram dores do começo, era horrível. Mas ele foi fazendo, até que aquilo virou um hábito. E quando vira um hábito, sabe o que é virar um hábito? É você aprender a dirigir. E você dirige hoje. Não é mais dor para o seu cérebro dirigir. Agora você faz automático. Não é mais dor para o seu cérebro mandar WhatsApp. Mas no começo, para quem tinha uma dificuldade, era uma dor. Falei, nunca vou aprender isso aqui. Ou entrar no Facebook, ou fazer tudo o que você faz hoje automático. Você nem pensa o que está fazendo. É muito importante você pensar nisso aqui. Certo? O cérebro dá valor porque custa mais caro. Então, sempre é uma questão de preço para fazer negócio. Todo mundo quer dar desconto. Todo mundo pede desconto. Não dê desconto. Faça um preço adequado para o seu cliente. Facilite o pagamento, mas preserve a sua margem. Isso é fundamental. Se você não está conseguindo fazer negócio porque o seu preço está mais alto que o do seu concorrente, reanalise o seu processo. Porque para vender pneu, a borracha é a mesma, a fibra é a mesma, a fábrica é um pouquinho maior.
É ali, não tem muita diferença. Um pneu de 2.000, um pneu de 1.000, está errado alguma coisa no de 1.000. Se custa 2.000 para fazer. Pensa nisso. Você tem que estar de acordo com o preço que o cliente quer pagar, não o preço que você quer vender. Se você não tiver habilidade para gerenciar seu negócio, você vai ter dificuldade. Certo? Pessoal, o que a gente faz mais de 30.000 vezes por dia? O que a gente faz aí mais de 30.000 vezes por dia? Uma vez a cada... a gente faz uma vez a cada 2 segundos. O que a gente faz? Respira? Tá certo? Respirar, não? O que mais que a gente faz? Respira? A gente pisca? O que mais? Tanta coisa, né? O Steve Jobs nunca escolhia a roupa dele. Ele sempre usava a mesma roupa, que nem o Mark Zuckerberg. O Mark Zuckerberg nunca escolhe a roupa dele. Ele sempre usa a mesma. O Obama também não escolhia a roupa dele. O Obama, sempre era a Michelle Obama que escolhia a roupa dele. Às vezes tem que parar para tomar água, senão falha a voz. Veja, isso que eu vou falar gasta muita energia. Na Áustria, 99% das pessoas são doadoras de órgãos. Na Dinamarca, só 4% das pessoas são doadoras de órgãos. Existe um negócio chamado decisão. E você toma 30.000 decisões por dia. Inclusive essa que você está agora tentando descobrir se é verdade ou mentira o que eu estou falando. Você acabou de tomar uma decisão de aceitar ou não. E como vocês são irracionalmente previsíveis, segundo o Dr. Dan Ariely, que escreveu um livro Inconscientemente Previsíveis, todo mundo a gente consegue simular as sensações que vocês sentem. Essa foi uma delas. Veja, você toma 30.000 decisões por dia, uma decisão em média a cada 2 segundos. Se está frio, se está calor, se estou com fome, não estou com fome, teu cérebro vai pensando, lembra? 11 milhões de bits versus 40 que você percebe. O Obama e Steve Jobs nunca escolhiam a roupa deles. Gasta muita energia tomar decisão. É por isso que a gente não quer tomar decisão. É por isso que o Obama, o Steve Jobs e o Mark Zuckerberg e tantas outras pessoas usam sempre a mesma roupa. Porque eles não querem gastar uma decisão. Se você acha que a sua decisão é difícil, imagina do Obama. É difícil tomar decisão. Na Áustria, 99% das pessoas são doadoras de órgãos. Sabe por quê? Porque o governo decidiu que todo mundo é doador de órgão. Quem não quiser, vai lá e fala que não quer. 1% só foi. Não, eu sou testemunho de Jeová, não posso doar órgão. Ok, vai lá, pode. Mas é padrão. Padrão, se alguém já decidiu por você, fala assim, graças a Deus, não precisa nem pensar nisso. Já aqui no Brasil, assim como na Dinamarca, 4% das pessoas são doadores de órgãos. Porque você tem que decidir ir lá e doar os seus órgãos. E é um saco para você tomar a decisão, porque gasta muita energia. Olha o resultado do padrão, gente. Quando é padrão, você nem pensa, você só assume e vai embora. Se é padrão comprar Volkswagen, você vai comprar Volkswagen. Se é padrão comprar Chevrolet, você vai comprar Chevrolet. É padrão. Você escolhe todos os padrões que você quer baseado em repetição e impacto emocional. Aquilo que repetiu mais na sua vida e tem mais impacto emocional, formalmente vai te fazer escolher sempre pela mesma opção. Você sempre come o mesmo sanduíche no McDonald's. O Subway, sempre que você vai no Subway, você escolhe o mesmo sanduíche. Mas tem 50 nego lá. É o mesmo. Sempre a pizza, sempre é de calabresa, ou de mussarela, ou de 4... Vocês já comeram pizza de figo com amêndoa? Pois é, mas tem, eu juro. Mas por que vocês não lembram dela? Porque você pede sempre a mesma coisa. A escolha é padrão. Imagina, coitado do vendedor de figo. Ele precisa vender figo também, mas ele não foi hábil em estar gerando impacto emocional e gerando repetição em vocês. É por isso que acontece. Veja o que acontece com a internet, né? Hoje existem os nudges e eles são digitais. Agora, é nudge, tá, gente? Não é nude. Calma. Seu sem vergonha. Não pensa só porcaria. O nudge é um empurrãozinho que as empresas dão para que você tome melhores decisões. Quer um exemplo de nudge? Esses caras aqui. Falei para vocês, quantas empresas tem para eu jantar hoje à noite aqui em Curitiba? 720 mil respostas. Vocês acham que eu vou ficar procurando até a 32? Ou a 6? Nada. Eu vou na primeira. Já está resolvido. E você ainda acredita que porque está na primeira página são os melhores. É verdade ou não é verdade? E é verdade que é o melhor restaurante está na primeira página? Não. Não. Mas você inconscientemente toma essa decisão de escolher da primeira página. Porque você não quer gastar energia. Quer clicar com o dedinho e olhar a próxima. Imagina pensar muito sobre uma tomada de decisão. Quer ver outra empresa que usa nudge para fazer você tomar decisões melhores e para que você até nem tome decisões? Waze. Todo mundo sabe o caminho para ir para casa, não sabe? E você entra no Waze. Por que você liga o Waze? Ah, é para não pegar trânsito.
Você fala isso porque essa é uma resposta consciente a uma tomada de decisão inconsciente. Toda tomada de decisão inconsciente gera em você automaticamente uma resposta consciente. Veja, as mulheres compram coisas para que elas fiquem mais atraentes sexualmente. É uma compra padrão de mulher. E é inconsciente. As mulheres, por isso que elas compram roupa, por isso que elas compram sapato, batom, maquiagem, perfume. É assim que as mulheres fazem. Organicamente, biologicamente, gente, eu não vou falar de ismos aqui, tá? Nem me interessa esses ismos que a sociedade está colocando, mas eu estudo biologicamente o ser humano. Mulheres e homens são diferentes. Desculpa aí se alguém acha que é igual, mas não é não, tá? É diferente. Com relação a direito, todo mundo sabe que é a mesma coisa. Mas biologicamente nós somos seres diferentes. E a mulher inconscientemente tem um comportamento de compra para melhor aceitação social. Porque é o jeito dela enxergar o mundo. Já o homem compra coisas que lhe dão poder. Então o cara quer comprar um carro mais potente, um celular maior, um relógio mais bonito. O cara sempre quer fazer uma postura de que ele é melhor, de que ele é maior. Isso é diferente, as compras de homem e de mulher. Veja o que acontece. Quando você ajuda o seu cliente a entender isso e você facilita o processo, é muito melhor. Na compra consciente e inconsciente, o homem, quando compra um carro novo, fala assim, cara, mas teu carro tinha 1 ano, por que você trocou de carro? Não, porque esse aqui cabe mais gente, sei lá. Ele vai achar uma razão que nem existe, mas ele faz isso. Aí a mulher tem 349 sapatos. Ela vai na loja e compra mais um. Quando ela chega em casa, o marido quase tem um infarto. E fala, mas amor, por que você comprou mais um? Ah, porque dessa cor, com esse tamanho, eu não tinha. É uma decisão totalmente consciente sobre uma decisão inconsciente, uma resposta consciente para uma decisão inconsciente. Então, pessoal, veja, as empresas estão preparadas para ajudar a gente a decidir menos, o menos possível. E quando você deixar as coisas fáceis para o seu cliente, olha que maravilha, ele vai decidir muito mais facilmente. O número mágico é 3. Ninguém sabe ainda, cientificamente, não há nenhuma comprovação científica, mas por empirismo, a gente sabe que a quantidade máxima de ofertas que você tem que fazer para o seu cliente em produto, em serviço, são 3. Não coloca no seu cardápio 59 pratos. Não traga para o seu cliente 200 sandálias para elas poderem experimentar na loja. Traga poucas, 3 no máximo. Quando você traz muita opção de escolha, sabe o que acontece com o seu cliente? Ou ele não escolhe nenhum e vai embora, ou ele escolhe errado. Ou ele vai buscar o padrão. E às vezes o padrão não é você, ainda. Depois dessa aula você vai virar padrão. Outra empresa que é hábil demais em fazer a gente não tomar decisão. Quem conhece essa loguinho aí? Eu não conheço, nunca ouvi falar. Não. Tem gente que está de mão dada do lado e fala, não, nunca ouvi, amor, não. Esse é o Tinder. O Tinder é um aplicativo, desculpa que está cortadinho, tá? Mas é que tem uma diferença do projetor aqui para cá. Mas o Tinder é um aplicativo que te ajuda a encontrar um novo parceiro, uma nova parceira. Um marido, uma mulher, um namorado, uma namorada. Você não quer nem escolher isso. Pelo amor de Deus. Você acha que você quer comprar produto, você não quer nem escolher seu marido? Sua mulher, seu filho, sua esposa? Para gerar seus filhos, sua família. As empresas estão pensando nisso, elas estão ajudando os clientes a tomar decisões. Ali você escreve o que você quer, depois que ela delimita o que você quer, ela só vai mostrar para você o padrão de compra que você deseja. Por que ninguém nunca pensou em criar um Tinder para produtos que você vende, por exemplo? Ou seja, eu preciso comprar um carro que tenha tais características. E esse aplicativo vai trazendo para você todos os carros que estão à venda no Brasil inteiro com aquelas características que você desenhou. Ninguém nunca pensou nisso. Para vender gente tem, para vender produto ainda não tem. Então tem que pensar nisso, porque você vai ajudar o seu cliente a tomar melhores decisões. Se o que você faz, o mercado inteiro está fazendo, qual é a diferenciação que você vai gerar para o teu cliente perceber que é mais fácil decidir por você? Olha como a gente, quando pensa muito, escolhe errado. Por exemplo, qual que é a cor mais escura aqui? Rápido! Qual que é a cor mais escura ali? Veja. Ai. Qual que é a cor mais escura? Veja, você já está racionalizando. Passou de 2,5 segundos, o seu inconsciente falou para você, é o de cima, mas esse cara está querendo te sacanear. Então eu não vou falar que é o de cima, não vou ficar quieto, para não passar vergonha. Mas não, na realidade os dois são iguais. Iguais. Agora, o seu cérebro tem que tomar decisões rápidas. Quando ele não estabelece um padrão, ele escolhe mais fácil. Porque o padrão dele ali não existia, ele não tinha grau de comparação. Então ele escolheu aleatoriamente e escolhe errado. Por isso, quando você oferece o padrão para o seu cliente, ele escolhe muito mais fácil. Isso é muito importante, pessoal. Essa é uma disciplina estudada na neuroeconomia e o mundo está mudando por causa disso aqui. Facilite a tomada de decisão do seu cliente. Quanto menos energia ele tiver que gastar, melhor. Fundamental para você. Certo?
E alguns vieses cognitivos. Por exemplo, pessoal, o nosso cérebro tem um viés cognitivo, que é uma maneira de pensar, porque o cérebro toma decisões baseadas em padrões. Ok. Mas um dos viés cognitivos mais importantes é o viés do presente. Para quem vende seguro, por exemplo, tem que trazer algum valor para agora, porque quando é que você vai usar seguro? Quando você tiver um problemão. Você não quer ligar o seu cliente com esse problemão. Ou seja, veja, a gente não pensa a longo prazo. Os eventos que vão acontecer no futuro são menos importantes do que aqueles que vão acontecer agora. Para o seu cérebro, que toma decisão inconsciente, é assim que funciona. As pessoas preferem receber R$100 agora do que 110 daqui a um mês. É por causa desse negócio aqui que você não faz poupança. O seu cérebro prefere gastar tudo agora do que fazer poupança. Para quem tem poupança, show de bola. Mas a maioria da população não tem. E quando ele pensa nisso, você fala assim, vamos fazer poupança? Ele fala assim, não, vou gastar tudo agora, eu posso não estar vivo amanhã. Essa é a resposta consciente de uma tomada de decisão inconsciente. Então você gasta tudo e fica devendo ainda. Olha só, aversão à perda. A gente publicou no blog da Neurônio Web e no nosso Facebook que as pessoas percebem uma perda 2 vezes mais do que a possibilidade de um ganho. E o que eu estou querendo dizer com isso? Veja, nossa tendência de sermos muito mais afetados pelas perdas do que pelos ganhos faz a gente tomar decisão por não perder. Olha, quando você fala que o seu produto é de bom para o seu cliente, sensacional. Ele vai entender. Agora, quando você fala que ele vai perder se ele não comprar de você, você ativa a área neurocientífica dele no cérebro, que está ligada à reprodução e sobrevivência. Perder alguma coisa é uma dor. O cérebro quer fugir da dor. E a gente não fala, porque ele é chato falar o que ele vai fazer de errado. Quer ver como você prefere fazer a mesma coisa? Ó, quem quer valer comigo? R$100 num cara ou coroa. Se ganhar, eu pago R$300. Por que você não fala eu quero? Porque você fala assim, mas eu vou perder R$100. Mas você vai ganhar 300. E eu posso subir isso aqui para 500, para 600, você fica quietinho. Aversão à perda. O teu medo de perder é muito maior do que a tua hipótese de você vir a ganhar alguma coisa. Por exemplo, você joga na Mega Sena. Quem joga na Mega Sena achando que vai perder? Mas você tem 50 milhões de chances de perder. E você joga na Mega Sena. Porque você tem certeza absoluta que você vai ganhar. Por isso que você joga. Quando você tiver consciência que você vai perder, você não joga mais. A aversão à perda é na hora. A gente sofre muito mais por perder alguma coisa. Então, quando você for negociar com o seu cliente e você conhece todos os seus concorrentes, fale para ele quais são os seus diferenciais competitivos, não só porque são diferenciais, mas porque eles são muito melhores do que aquele do seu concorrente e o que ele está perdendo por comprar com você. As marcas são extremamente hábeis em fazer isso, pessoal. Quando você compra por exemplo, quem tem iPhone, quando compra um iPhone, a marca Apple foi fundamental em explicar para você o que você ia perder. Por exemplo, quem usa Apple, quando vai numa balada, coloca o telefone com a telinha virada para baixo, só para mostrar a maçãzinha. Você acha que isso é consciente? É totalmente inconsciente, mas o valor que aquela marca atribuiu àquele celular significa que você é muito top. Pô, você tem grana para comprar um iPhone, mano. Você é rico. Nada a ver, mas inconscientemente a gente acha isso, e é assim que a empresa cresce. É o branding. Aversão à perda. Você pode até comprar um Samsung, mas você fica nervoso com ele. Veja, o ser humano prefere manter o estado atual. Esse é o viés do status quo. Pessoal, aqui é por isso que a gente sempre quer comprar coisas padronizadas. Gasta menos energia. O viés do status quo é uma dificuldade muito grande para quem ainda não é padrão. Veja, a gente prefere manter o estado atual do que mudar qualquer coisa. É por isso que você sempre vai no mesmo restaurante, no sábado você vai na mesma pizzaria, no domingo você vai na mesma churrascaria. Mas tem 30 e você vai na mesma. Mas por que você vem sempre aqui? Ah, porque aqui eu me sinto bem. De novo, é padrão. O eu me sinto bem é uma resposta consciente a uma tomada de decisão inconsciente. A gente escolhe opções pré-definidas. Então, pessoal, mantenha sempre um discurso linear, uma linguajar fácil para que as pessoas entendam o que está falando com impacto emocional positivo. Assim você vai virar padrão. Agora, veja, não é de uma hora para outra. Isso é um trabalho de médio e longo prazo para que as pessoas consigam te entender como padrão de mercado para oferecer aquele produto. Certo? Isso acontece, 99% dos austríacos são doadores de órgãos e 4% dos dinamarqueses não são. É padrão. É por isso que eles decidem dessa forma. Se alguém já escolheu para eles, deixa assim. Certo? Falando de memética e genética, veja, o que é a memética e o que é a genética? A genética são informações que nós trazemos nos nossos genes e que fazem a gente tomar ações de comportamento. A memética são ações, são informações que acontecem aqui fora, qualquer informação que substitui, atualiza ou insere um comportamento na gente. Veja, o que é mais forte? Sua característica genética ou a característica de comportamento?
Muito mais forte é a característica comportamental. A prova veio do projeto Genoma, que o Brasil participou há alguns anos atrás. Quem lembra do Brasil participando do projeto Genoma? Lembra? A PUC aqui de Curitiba que fez o projeto. Lá, e em alguns outros países, entenderam um gene chamado RN4950. E o RN4950 é um gene que está ligado à violência. Esse RN4950 é o gene da liderança, porque a violência está ligada à liderança. Todo líder ele é um pouco mais impetuoso. Eu não quero dizer aqui que você sai dando porrada em todo mundo. Não é isso. Mas que você tem muito mais impetuosidade para tomar decisão, faz de você um líder, isso requer violência. Então eles perceberam que o gene RN4950, alelo, curto, lembra do cursinho, né? Viu? Um dia sei usar isso de novo. Quem tivesse essa configuração genética, ou seja, esse snap genético, tinha uma tendência a ser líder natural, porque eram seres mais violentos. Então eles pegaram 100 presidiários americanos, mas daqueles top, aqueles que arrancam a cabeça, fura olho, sabe? Aqueles caras... Os 100 piores presidiários americanos, e eles fizeram uma análise genética dessas pessoas para entender se esses caras que eram 100 piores presidiários americanos realmente correspondiam a essa questão genética. Então eles fazem uma avaliação por dentro da bochecha aqui, pega o cotonete, passa, coloca no tubinho e analisa o código genético dessas pessoas. Pessoal, quantas pessoas desses 100 presidiários tinham essa configuração genética para violência? Quem acha que 100? Geneticamente. 50? 5 pessoas das 100 tinham configuração genética para ser extremamente violento. 5 pessoas de 100. Pô, mas se o cara tem uma configuração genética para não ser violento, por que ele é violento? Por causa da memética. A memética diz que quando você tem uma informação que substitui e atualiza um comportamento na mente humana, você percebe isso por uma questão de sobrevivência. Essas pessoas, elas estavam inseridas tão fortemente num ambiente violento quando eram crianças, que das duas uma, ou ela também era violenta para poder sobreviver naquele meio, ou ela ia morrer. E aí ela muda o gene dela, não o gene especificamente, mas toda a proteína que aquele gene vai fazer secretar para que você seja mais violento, ou seja, mais testosterona, acaba criando numa pessoa que não tem essa predisposição genética, mais testosterona e mais testosterona e mais testosterona, para que a pessoa fique cada vez mais violenta e acabe transmutando isso. Isso chama-se epigenética. Para que serve isso em vendas? Veja, o que serve isso? É que você tem que criar no seu ambiente de trabalho um ambiente para que as pessoas fiquem tranquilas, fiquem calmas, fiquem assertivas. Trabalhar com um vendedor com muita pressão, o cara espana. E o cara vai começar a ficar violento e vai começar a parar de pensar. E o vendedor que não pensa dá um trabalho desgraçado. Normalmente dá prejuízo. Então é muito importante que, memeticamente, no ambiente de trabalho que você gerencia, ou na sua empresa, ou na sua família, você tenha um ambiente calmo. Porque se você tiver muita pressão, o vendedor vai virar um demônio. E aí, para você controlar demônio, é complicado. É muito importante. Alguns exemplos de memes, por exemplo. Olha isso aqui. Jesus amado. Olha. Tá louco. Enfim, alguns exemplos. O que muda, né? Qual é a informação que insere, altera ou muda um comportamento das pessoas? A política muda, né? A gente acabou de ver um caso bastante semelhante. A moda, né? A religião. Então, a moda muda qualquer coisa, né? A religião, a cultura, por exemplo, esse aqui é o Boi Bumbá, aquele festival de Paritins lá. Olha o que as empresas entendendo que memeticamente tem gente que torce para o caprichoso e memeticamente tem gente que torce para o garantido. E para que seja aceito socialmente naquele grupo, as pessoas se juntam em turma. Usa o caprichoso do garantido. Para entender isso, a Coca-Cola, por exemplo, fez isso aqui, ó. A lata de Coca-Cola vermelha para o caprichoso, azul para o garantido, e aquele ali vermelho e azul para o indeciso, que nem eu, que eu não sei nada desses negócios, então para mim tanto faz. Mas para quem é do meio do caprichoso, imagina alguém do Atlético tomando Coca-Cola do Coxa. Ou do Coxa tomando Coca-Cola do Atlético. Não toma, o cara joga no lixo esse troço aí, mas ele não toma. Isso tudo é uma configuração memética, é uma informação. O gosto não é o mesmo? A lata por fora só não muda nada. Mas a gente escolhe isso memeticamente. Outro exemplo memético, a tapioca lá, a cerveja. Veja, cervejas, muda a latinha para que a cerveja está dentro da mesma, mas é só para o cara ter uma reverberação de novo. Memética. Olha isso aqui, ó, cerveja, né? Os caras são muito exagerados, ó, são muito exagerados. Esse é o poder da memética, viram? A memética é fundamental para isso. Vamos lá. Falando um pouquinho do nosso cérebro, né? Lobo occipital, lobo frontal. Muito lobo, muita coisa que não interessa nada para a gente. O que interessa para a gente é isso aqui.
O nosso cérebro ele tem uma configuração diferenciada. O nosso cérebro é dividido em 3, essa é a teoria do cérebro cognitivo, que é assim que a gente toma a decisão. Veja, pessoal, 95% a 85% da nossa decisão está no sistema límbico e no sistema reptiliano. Isso significa que o cérebro racional só toma 5% das decisões. E tudo que a gente fala é buscando a lógica para as pessoas. E o nosso cérebro não é lógico. Quando chega uma informação para ele através do sistema límbico, do cérebro emocional, esse cérebro aqui é que decide se vai jogar para lá ou vai jogar para cá. E 95% das vezes, ele joga para cá. Porque como a configuração do nosso cérebro é para sobrevivência e reprodução, e quem tem mantido a gente vivo desde então é o sistema reptiliano, é ele quem toma a decisão. E a gente continua falando para aquele cérebro racional, o mais barato, o melhor. Não é isso. Aqui você tem que trabalhar de uma outra linguagem. Veja que interessante. Olha, as decisões são tomadas de maneira irracional e depois justificadas de maneira racional. Isso é fato. Opa, perdão, desculpa, gente. Então, cadê? Então, a aceitação social e sobrevivência é muito importante. O gatilho da decisão... Oh, meu Deus do céu. Pare. Chato. Aí. Muito bem. Fica quietinho. Isso. Então, o que acontece? O cérebro de quem toma a decisão é o sistema reptiliano. Nós tomamos decisões totalmente inconscientes. Eu vou mostrar, vou provar para vocês aqui. A gente quer sempre maximizar o prazer e minimizar a dor. Olha para o seu processo comercial, quando você chegar em casa, e entenda quais são as dores que o seu cliente sente. Se é difícil encontrar você, é uma dor. Se é fácil encontrar, mas você não atende o telefone, é outra dor. Responda rápido. Antigamente, a gente, quem trabalha mais tempo como eu, tem muita gente mais nova aqui, mas o meu chefe sempre me disse assim, Fernando, não deixa o telefone tocar mais de 3 vezes. Para que ele falava isso? Porque ele é chato? Ele era também. Mas é que ele estava me ajudando a entender que o nosso cliente não quer esperar para ser atendido. E, gente, hoje, o último prêmio Nobel de Economia, um dos últimos prêmios Nobel de Economia, foi ganho por um professor chamado Daniel Kahneman, que escreveu um livro chamado Rápido e Devagar. Nós hoje vivemos em pista rápida, vocês sabem disso. Todo mundo sabe, a gente está num dia cada vez mais corrido. E o nosso cérebro está tentando se adaptar a isso. Quando a gente facilita a tomada de decisão para o cérebro, a gente ajuda muitas pessoas a comprarem mais da gente, porque é fácil comprar da gente. Por exemplo, você quer comprar um telefone da Apple, você não precisa nem sair de casa. No site da Apple, você paga até 12 vezes, eles entregam na sua casa em um dia útil. É fácil. Vai comprar um Samsung no site deles. Eu não estou brincando. A Apple virou uma empresa de $1 trilhão de valuation com 5 produtos. A Samsung tem 640. Tem geladeira, fogão, micro-ondas, telefone celular, televisão. Como é que pode? É muito mais fácil você entender o recado que a Apple te passa, os valores que a Apple te passa. Veja, nós tomamos decisão de 2,5 a 6 segundos antes do cérebro tomar consciência. E quando você toma... Sabe, gente, para a gente poder fechar, é a mesma coisa, se as moças puderem me dar licença poética. Você está andando na frente você está andando no shopping, você passa na frente de uma loja de sapato, você nem olhou para a vitrine, mas você passa, olha e você fala assim, nossa, deixa eu ver melhor esse sapato. O que acontece? Como a mulher tem uma visão muito mais aberta do que o homem, que tem uma visão mais tubular, quando a mulher passou, ela já viu o sapato. E o cérebro dela tomou a decisão, você vai comprar. 2,5 segundos, ela, deixa eu ver de novo. E aí, a senhora não vai comprar só se não tiver o seu número, ou for muito caro e você não tiver o cartão de crédito no dia. Porque se você tiver cartão de crédito, você vai comprar. Quem aqui não tem dinheiro na carteira e cartão, quando vai pagar no posto, dá o cartão? Mas por que você tem o dinheiro? Por que você dá o cartão? Aí vocês vão começar a pensar, não, porque tem plano de milhagem. Não, porque eu posso precisar do dinheiro. De novo, decisão inconsciente por uma justificativa racional. O que acontece? Quando você tira dinheiro e dá dinheiro para as pessoas, é uma dor. O cartão de crédito você não sente dor. Porque você não tem despesa. Você não vai ter que pagar aquele negócio, você sabe, né? Mas, de novo, o viés do presente, o que é? Eu prefiro agora do que depois. Depois eu resolvo. Agora eu vou pagar no cartão e nem vou sofrer com isso. Se você quiser economizar muito mesmo, pega o seu cartão e pica ele. E sai com dinheiro no bolso. Você não gasta um centavo. Aquele escorpião que mora lá dentro vai ficar com as garras para fora, assim, ó. Porque a gente toma decisão inconsciente. E gastar dinheiro é uma dor. Se você não quer dores, você foge dela, você põe o cartão. E você põe o cartão por causa do viés do presente. E para você tomar essa decisão é muito fácil, porque o teu padrão é não sentir dor. Veja que interessante. E olha só como nós tomamos decisões de maneira inconsciente, mesmo indo tomar uma outra decisão. Nesse vídeo que vocês vão ver, vocês vão entender o que acontece com uma pessoa que não pensa direito quando está fazendo as coisas. Tipo você, assim, quer ver? Ó.
Aumenta um pouquinho. Então o cara foi comprar uma Coca-Cola Zero e apareceu assim: quer ganhar um ticket para o filme 007? Ele falou assim: quero, põe seu nome aqui. Ele pôs o nome. E ele tem 70 segundos para chegar na plataforma 6, que é 3 andares lá em cima na estação do metrô. Olha isso. E aí ele pergunta: ah, mas parece fácil, né? Então eu vou fazer ficar mais difícil. Olha isso. Oh my God, Anthony! Oh my God, Mike! How are you? Marcel, don't you remember me? Cantar a música do 007. Ó. Viu? E eu não ia, professor. Aham. Vocês viram alguém pegar a Coca-Cola que colocou na máquina lá? O cara deixou a Coca e saiu correndo que nem um louco para ganhar 2 ingressos. E aqui no Brasil custa 50 pau o ingresso. Lá na Europa é baratinho o cinema. E o cara vai para ganhar. É impressionante, gente. Impressionante como nós tomamos decisões inconscientes. E se você perguntar para o cara por que ele correu de 3 andares, correndo que nem um louco, passando por cima dos outros, cachorro, papagaio, galinha, mulher, o cara vai embora. É totalmente inconsciente. E o que eu quero que vocês levem disso? Pessoal, tem que ser fácil fazer negócio com vocês. Se for fácil, você vai virar padrão. Porque ser fácil num mundo tão difícil quanto a gente vive, é muito mais gostoso de viver. E as pessoas tomam decisões muito mais facilitadas, porque você colocou a informação como ela queria, do jeito que ela queria, aonde ela queria. Lembra, está no livro do Outliers, Os Fora de Série, e está no livro do tipping point, o ponto da virada. O jeito que você tem que fazer negócio mudou. Quem quiser saber mais sobre isso aqui, a gente vai estar dando um curso de 16 horas. Eu, obviamente, tentei compilar o máximo que eu podia aqui para vocês, mas esse curso tem 16 horas e no final de semana que vem a gente vai estar aqui em Curitiba dando esse curso. Quem quiser saber mais sobre isso, a gente vai dar um desconto para quem quiser e a gente vai estar aqui na frente para ajudar vocês. Eu espero que eu tenha contribuído com uma coisa bem positiva. Tem que ser fácil fazer negócio com vocês, tem que ser fácil fazer negócio comigo. Então, boa sorte, muito obrigado a todos que vieram. Valeu.